Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Volume 4, Parte 1, Capítulo 478. Togepi ficou surpreso. Essa foi a primeira vez que foi rejeitado, exceto por seu pai. Então começou a pensar. Ele seguiu Axel. Axel não o escolheu. Então, por que Axel deveria provar a si mesmo? Essa era uma pergunta lógica. Togepi era o líder do seu grupo quando havia muitas crianças da sua idade. A maioria dessas crianças tinha encontrado seu treinador e seguido sua jornada. Já era tarde. Então, ele queria ficar forte o mais rápido que pudesse. Ele tinha apenas 4 meses de idade. Ele não sabia o que queria da vida. No entanto, ele sabia que queria ser forte e explorar muitas incógnitas. Esse garoto Axel parecia um bom treinador. Shedinja conseguia lutar contra seu pai por 5 minutos. Isso era demais. Ele não conseguia lutar contra seu pai nem por 2 segundos. Então, esse garoto deve ser um bom treinador. Ele decidiu seguir esse garoto e se ele não ficasse satisfeito, então ele deixaria esse garoto e viajaria sozinho. Shuki, tu ri, disse ele concordando em seguir Axel. Axel pegou uma Pokébola e a pegou. Meu primeiro Pokémon para a região de Johto. Estamos realmente avançando, meu amigo, disse Axel para Shedinja. Não se preocupe, você vencerá este mundo e eu o protegerei, disse Shedinja. Obrigado. Depois de 3 dias, Axel estava agora na cidade da Liga Kanto. Gerard disse que levaria algum tempo para obter o ovo. Ele contatou Gerard e foi instruído a esperar por 3 dias. Togepi conheceu todos os Pokémons de Axel e ficou surpreso por ser o mais fraco de todos. Isso o deixou ainda mais motivado a treinar. Ele foi até Axel e disse para ele treiná-lo o mais rápido que pudesse. Queria superar todos eles. Estava ocupado e não tinha tempo para descansar. Togepi, eu já te disse que estamos indo para outra região. Eu só vou começar a te treinar depois que chegarmos lá. Por que você não se familiariza com todos os meus Pokémons primeiro? Disse Axel rejeitando Togepi, o que não lhe agradou. Então, ele decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos e começou a treinar. Ele sabia alguns movimentos e começou a treinar esses movimentos. Ele queria tentar algo diferente em cada movimento e torná-los melhores. Início do ponto de vista do Pokémon. Você está fazendo errado, disse uma voz enquanto Togepi treinava. O que você quer dizer? Perguntou Togepi enquanto olhava para um grande Pokémon que parecia um dragão. Era obviamente Charizard. Você está fazendo 2 coisas erradas, disse Charizard. 2 coisas? 2? Ok, me diga. Tenho tempo para ouvir você, disse Togepi com uma voz arrogante. Normalmente, Pokémons bebês ou Pokémons que tinham nascido recentemente ficariam aterrorizados ao ver um Pokémon como Charizard. Mas este Togepi era diferente. Ele sentia que era o rei deste mundo e não deveria ter medo de ninguém. Charizard olhou para este pequeno Pokémon falando com ele em uma voz arrogante. Ele não estava bravo. Ele poderia literalmente explodir Togepi assoando o nariz, mas não fez isso. Ele sabia que Togepi era parte da família agora. A primeira coisa que você fez de errado foi modificar cada movimento toda vez. Você nem sabe o básico, garoto. Como pode modificá-lo para sua vantagem? Então, primeiro, tente treinar os movimentos como eles são e fique mais confortável. Quando você sentir que está confortável usando-o e o movimento estiver mais poderoso, eficaz e rápido do que antes, então você pode decidir modificá-lo. Mas o pai lhe dirá o que fazer e quando modificá-lo. Você não precisa se preocupar com isso, disse Charizard. Sério? Como Axel saberia o momento perfeito para modificar o movimento? Perguntou Togepi. Porque ele é um ótimo treinador e também tem um código de trapaça. Um código de trapaça? Sim, um código de trapaça. Você sabe quantos anos eu tenho? Perguntou Charizard. Talvez com 100 anos, disse Togepi. Haha, não, e se eu fosse uma Charizard fêmea, você seria o garoto torrado. Eu tenho 2 anos e meio. O quê? Mas como você pode ser tão poderoso quando tem apenas 2 anos e meio? Porque o pai é um bom treinador e ele tem um código de trapaça. Ele o chama de o sistema. Este sistema aumentaria nossa taxa de progresso e nos tornaria mais poderosos muito rápido. Togepi estava em um pensamento profundo. Acontece que ele tinha encontrado uma mina de ouro. Ele se elogiou porque foi ele quem escolheu Axel, não o contrário. Qual é o meu segundo erro? Se o pai disse que você precisa descansar agora e pode treinar depois, então você precisa seguir. O pai nos treina muito duro e é muito desgastante. Então, você pode não ter tempo para descansar como agora. Aproveite enquanto pode. Não estou dizendo que você não pode treinar a si mesmo. Treinar é o que nos torna mais fortes. O chefe também treina à noite e é por isso que ele é o chefe. O que estou tentando dizer é que você deve confiar mais no pai. Charizard cometeu o mesmo erro antes. Quando evoluiu para Charmeleon, pensou que era o rei deste mundo e não deveria seguir Axel, mas estava muito errado. Aprendeu seu erro da maneira mais difícil e não queria que Togepi passasse por isso também. Togepi reconheceu Axel como um bom treinador. Ele treinou por 2 horas, mas depois de 2 horas estava muito cansado. Então pensou em descansar. Foi para o quarto de Axel e sentou no sofá. Foi muito difícil para ele subir no sofá, mas não desistiu e finalmente conseguiu. Ele estava olhando para um grande Pokémon pássaro que estava dormindo na cama. Axel havia dito que o Pokémon pássaro chamado Flap estava doente e que acordaria a qualquer momento. Como estava apenas em seus pensamentos, as asas do Flap começaram a se mover levemente. Fim do ponto de vista de Pokémon.
Axel estava tentando procurar uma receita para Togepi. Ele também estava pesquisando sobre Togepi. Ele sabia sobre ele, mas precisava de mais detalhes para treiná-lo. Foi por isso que ele disse para esperar um pouco. De repente, Jim, Pidgeot acordou. Jim, Pidgeot lutou contra seu destino no mundo dos sonhos e acordou vitorioso. Jim, sua habilidade olho aguçado atingiu 100% de maestria. Jim, ele aprendeu um novo movimento passivo. Asas de Anjo, estágio 1. Jim, a maioria dos seus movimentos também havia melhorado de nível. Jim, uma missão oculta foi concluída. Calculando recompensa. Recompensa, armadura corporal Pidgeot. Havia muitas notificações e Axel estava ocupado demais para olhar todas elas. Ele começou a correr diretamente para seu quarto para encontrar Pidgeot. Ele queria ver se estava tudo bem. Início do ponto de vista do Pokémon. Pidgeot abriu os olhos e começou a olhar ao redor. Descobriu que estava em uma sala bem iluminada. Tentou mover suas asas, mas elas eram muito pesadas. Ficou em coma por mais de um mês. Então, todo seu corpo doía enquanto tentava movê-las. Ele começou a mover o corpo lentamente e ficou um pouco confortável. Você está bem? Veio uma doce voz masculina, e ele se assustou. Olhou para a direita e descobriu que havia um Pokémon fofo e pequeno. Quem é você? Perguntou Pidgeot. Eu sou o novo Pokémon do time do Axel. Pidgeot se sentiu um pouco relaxado depois de ouvir o nome de Axel. Isso significava que ele estava em um lugar seguro. Então ele começou a olhar ao redor do quarto e finalmente olhou para seu corpo e ficou horrorizado. Estava muito sujo. Havia pó em suas penas. Poeira. E todo seu corpo estava muito pegajoso. Ele queria desmaiar de novo para não ter que ver um corpo tão hediondo. Pidgeot se orgulhava de ter as penas mais limpas e bonitas, mas agora todas elas estavam sujas e algumas delas também tinham saído. Ele estava em seu pior pesadelo. Ei, acalme-se. Você pode ficar limpo depois de tomar banho, disse Togepi. Finalmente se acalmou. Não pode estar nesse estado quando estava falando com um Pokémon bebê como Togepi. Então, qual é seu nome? Disse Pidgeot. Eu sou Togepi. Não, esse é o nome da sua espécie. Qual é o seu nome? Tipo, eu sou um Pidgeot e meu nome é Flap. Eu não tenho nenhuma. Pidgeot imediatamente sentiu pena do fofo Togepi. Ele nem sequer tinha um nome para si. Pobre criança. Não se preocupe, você terá um nome para si mesma no futuro. Os nomes são tão bons assim? Sim, são. Fui nomeado por Axel, nosso treinador. Então também pedirei ao Axel para me nomear, disse Togepi. Não, você não pode. Você precisa ganhar o respeito de Axel e ser um pouco poderoso como eu para ganhar um nome. Você não pode ganhar um nome como esse. Disse Pidgeot provocando Togepi, mas Togepi não percebeu que estava sendo provocado. Ele pensou que Pidgeot estava falando sério. Novamente pensei em dar tudo de mim no treinamento. Pidgeot era o Pokémon mais novo do time de Axel e todos os Pokémon a mimavam, mas agora era Togepi. Ele não estava gostando nem um pouco, mas sabia que isso não era culpa de Togepi, mas queria provocar Togepi um pouco. Fim do ponto de vista de Pokémon. Axel veio correndo para seu quarto. Flap, como você está agora? Perguntou Axel. Serri, crii. Pidgeot o cumprimentou. Parecia que Pidgeot estava bem. Ele estava dormindo há mais de um mês, então seu corpo estava um pouco duro, mas era só isso. Axel finalmente se acalmou depois de ver que seu Pokémon estava bem. Ele então passou a analisar a notificação. A primeira coisa que ele notou foi que ele tinha 100% de maestria em sua habilidade Quinhais. Isso era enorme. Era apenas um Pokémon de classificação elemental. Pidgeot deve ter enfrentado muitas dificuldades para melhorar tanto. Então ele descobriu que ele tinha aprendido um novo movimento passivo, Asas de Anjo. Axel queria ver sua descrição, mas primeiro, ele queria ver sua página de status. Nome do Pokémon, Pidgeot, idade 10 meses. Apelido do Pokémon, Flap. Rank do Pokémon, Elemental. Capacidade, olhos aguçados, 100%. Habilidade oculta, grandes bicadas, 95%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 3.500. Ataque, B mais agilidade, A. Defesa, C++ ataque especial, B. Defesa especial C++. Núcleo, voar, masterizado. Poder oculto, elétrico, 20%. A maioria de seus movimentos subiu de nível e poucos deles sequer cruzaram o limite. Axel olhou para a descrição dos movimentos. Axel não sabia o que ele passou naquele sonho, mas ele tinha se fortalecido muito. Finalmente Axel olhou para seu novo movimento passivo. Asas de Anjo. Estágio 1. Pidgeot podia manobrar suas asas com muito bom controle. Podia mudar de direção muito facilmente, mesmo em velocidades muito altas. Capítulo 479. O movimento passivo não parecia muito bom, mas era o melhor para Pidgeot. Depois que ele subisse de nível, sua velocidade seria muito rápida. No entanto, isso também seria um problema, pois ele pode não conseguir controlar sua velocidade. Esse movimento passivo ajudaria. Também ajudaria em movimentos como o golpe aéreo. Se o movimento não acertasse, ele poderia se virar e acertar de novo. Não iria bater. Uma das coisas interessantes foi que Pidgeot havia aumentado o nível de carga parabólica para 42, o que também aumentou sua maestria de poder oculto. Carga parabólica foi uma boa jogada e se ele pudesse aumentar mais o nível, então seria muito mortal.
Pidgeot pediu para tomar banho e Axel obedeceu. Ele sabia o quão esquisito ele era com relação à higiene e a deixar suas penas limpas. Sua nova aventura iria começar e Axel estava animado com isso. Nova região, novos pokémons e conhecer novos amigos. Faltavam apenas 2 dias para seu encontro com Gerard. Gerard ainda não havia lhe contado sobre as espécies de Pokémon. Após obter o ovo, Axel decidiu ir para a região de Johto. Depois de 2 dias, Axel agora estava esperando por Gerard na sala do escritório de Gerard. Ele queria saber qual Pokémon ele receberia. Gerard disse que era uma surpresa e que ele adoraria. Não importa qual Pokémon, Axel sabia que ele amaria. Seria um Pokémon pseudo-lendário e também um Pokémon do tipo dragão. Este seria o segundo Pokémon para sua equipe Johto. A porta se abriu e Gerard veio segurando uma grande incubadora. Axel pôde ver que havia um ovo dentro da incubadora. Então, você está animado com o ovo? Perguntou Gerard. Sim, que Pokémon é esse? É um ovo de Bagon, anunciou Gerard. Ah, isso é interessante. Você está feliz com o Pokémon? Sim, estou muito feliz. Este seria meu primeiro Pokémon do tipo dragão e Salamence é um poderoso Pokémon do tipo dragão. Com certeza é. Aqui, pegue. Sairia depois de uma semana. Como você disse, seria um potencial monstruoso. Gerard entregou a incubadora para Axel. Axel a pegou cuidadosamente. A incubadora era tão dura e pesada que mesmo se caísse do topo do prédio, nada aconteceria com o ovo. No entanto, Axel não queria correr nenhum risco. Agora, já que você terminou com a região de Kanto por enquanto, para onde você planeja ir? Perguntou Gerard. Oh, estou planejando ir para a região de Johto. Red também me disse para ir lá. Segui o conselho dele. Houve uma pequena conversa e Axel foi para seu quarto de hotel. Ele já havia se encontrado com Lance e Lorelai e agora estava indo para a caverna Aerodactyl. Depois de 2 dias, Axel finalmente chegou a esta caverna e ele prosseguiu para a caverna Aerodactyl. Ele foi recebido na caverna pela tribo. O processo de seleção dos Pokémons pelos membros da família Venu já havia começado e agora o número de Pokémons na caverna havia diminuído. Olá Axel, então, você finalmente está pronto para ter seu próprio Akron? Perguntou o líder da tribo. Axel tinha vindo aqui com Angela e eles tinham mantido um bom relacionamento com o líder da tribo. O líder também tinha dito que Axel poderia pegar um dos Pokémon bebês para si. A Aerodactyl teve 3 estágios de evolução: Akron, Aerodactyl e Dracorok. Dracorok era um Pokémon do tipo Pedra-Dragão. Naquela época, ele queria que Dracorok fosse seu Pokémon do tipo dragão, mas depois de obter Bagon, ele ficou em conflito sobre o que fazer. Mas quando ele começou a conversar com o líder, a solução se apresentou. Como a Aerodactyl evoluir para Dracorok? Perguntou Axel. Não é uma evolução normal. Temos uma pedra aqui. Nós a chamamos de Pedra Dracorok. A pedra ajuda a Aerodactyl a evoluir para Dracorok. No entanto, muitas condições precisam ser cumpridas antes disso. Há muitos, mas posso sugerir que você tenha uma base forte desde o começo. O Aerodactyl também deve ter uma boa habilidade de voo e sua pele deve ser tão dura quanto aço. Você começará a notar. Então, não precisa se preocupar. Quando você achar que o Aerodactyl está pronto para evoluir, vem aqui. Nós o ajudaremos no processo de evolução. Como não era uma evolução normal, Axel poderia treinar a Aerodactyl até que ele fosse um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e então ele poderia evoluí-lo. Então ele poderia ter 2 núcleos. Ele também poderia ter um núcleo de dragão que seria enorme. Agora, há 10 Akrons que querem fazer uma jornada. Você pode selecionar um deles. Axel foi encontrá-los e eles estavam em uma fila. Todos estavam curiosos para ver um humano e tinham excitação em seus rostos. Akron tinha uma altura média de 3 pés. Não tinha asas, mas tinha uma cauda pontuda, assim como a Aerodactyl. Tinha uma boca grande e dentes afiados e era de cor cinza. Tinha pernas pequenas e robustas e mãos pesadas. Tinha olhos estreitos e os olhos eram de cor azul. Parecia muito fofo, mas também mortal ao mesmo tempo. Axel começou a escanear todos eles e encontrou um que gostou. Este Archon parecia estar muito feliz e animado para se juntar a Axel. Ele estava movendo sua cauda de forma animada. Nome do Pokémon: Akron, idade 3 meses. Classificação do Pokémon: classificação comum. Habilidade: pressão, 10%. Habilidade oculta: enervar, 5%. Potencial: preto, monstruoso. Saúde: 600 ataque, é mais. Agilidade: D defesa, D+. Ataque especial, D mais defesa especial, é mais. Axel escolheu esse Pokémon por 2 motivos. Primeiro, ele tinha potencial preto que apenas um outro Akron tinha e o segundo era sua maestria de movimento. A maestria de movimento mais alta era Sopro do Dragão, que era nível 15 seguido por Mordida, que era nível 9. Isso mostrou que ele amava ser um Pokémon do tipo dragão e amava dominar. Axel gostava dessa qualidade em Akron. Eu escolho você, disse Axel apontando para ele. O outro Akron imediatamente se sentiu triste, mas Axel disse a eles que a hora deles também chegaria. Ele pegou a bola dentro de uma Pokébola. Ele se despediu e então começou a ir para a região de Johto. O próximo destino foi New Bark Town. Axel poderia ter começado sua jornada em qualquer lugar, mas ele queria primeiro conhecer o Professor El. Ele não tinha nenhuma razão específica para conhecê-lo. O protagonista do jogo começou nesta cidade, então ele também queria começar aqui. Depois de 2 dias, Axel estava descansando dentro do hotel da cidade de New Bark. A viagem de avião foi muito longa.
Foram cerca de 35 horas. Axel não tinha nada para fazer naquele momento. Então, ele começou a pesquisar a receita de Togepi, Akron e Bagon. Ele poderia comprá-lo, mas não havia encontrado uma boa receita. Ok já estava fazendo a receita para Akron. Ok também havia capturado um porque estava interessado nele. Depois de voar por tanto tempo, Axel reservou o hotel e informou El que o encontraria amanhã. Axel conseguiu o número de El com Ok. Não foi muito difícil obtê-lo. Axel foi para a cama imediatamente e depois adormeceu. No dia seguinte, Bagon chocaria depois de alguns dias e agora ele estava na estrada para encontrar El. Levou 1 hora para chegar lá. Toque, 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 toque. A porta se abriu e ele foi recebido por um sujeito alto, quase sem cabelo na cabeça, usando óculos e jaleco. Olá Axel. É muito bom conhecê-lo. Entre, já preparei chá para nós. El era um cara legal. Ele tinha cerca de 30 anos e estava muito interessado em pesquisar coisas novas. Ele também era um grande fã do professor Ok. Metade da conversa deles era sobre Ok. Axel não se importou porque Ok era um grande nome no mundo inteiro. El e Axel também falaram sobre Evolutions e outras descobertas de Axel. Então, você tem certeza de que existem outras Evolutions? Perguntou El. Não tenho 100% de certeza, mas posso dizer que há uma grande possibilidade disso. Isso é legal. Eu também quero procurar por novas Evolutions. Acho que deveríamos fazer uma parceria nisso, disse El. Essa é uma proposta interessante. Vou pensar sobre isso e te conto quando tiver uma pista sobre novas evoluções do Eevee. Na verdade, vim aqui para fazer uma pergunta. Quero um Totodile. Agora, como tenho um novo registro na região de Johto, posso obter um Pokémon durante o processo de registro. Eu poderia ir lá e pedir por Totodile. Mas comecei a pensar que talvez não fosse possível porque Totodile é um dos iniciais e a família inicial pode não gostar que outros o tenham. Você veio ao lugar certo para isso. Sim, você está certo. Você não encontraria um Totodile lá, mas eu tenho alguns deles. Sério que você quer? Sim, e você pode escolher um se quiser. Quanto devo pagar? Não preciso de dinheiro para isso. Só cuide disso, é tudo que eu quero. Havia Pokémons iniciais e havia Pokémons oficiais. O primeiro Pokémon que um treinador ganhava era chamado de Pokémon oficial e Pokémons oficiais podem ser diferentes de Pokémons iniciais. Normalmente Pokémons iniciais são guardados por famílias iniciais. Johto também tinha famílias iniciais. Elas eram chamadas de Mega Família para Chikorita, Família TYPH para Cyndaquil, Família Gator para Totodile. Então, Axel assumiu que não conseguiria um Pokémon inicial no cartório. No entanto, El era um caso diferente. El era o pesquisador mais renomado da região de Johto. Então, ele teria Pokémon iniciais com ele. Axel parece ter tido sorte hoje. Dos 3 iniciantes, Axel realmente gostou de Tiflosion. Cyndaquil era o Pokémon que ele escolheria enquanto jogava. No entanto, ele percebeu que já tinha Charizard, que era muito poderoso agora. Então, ele não viu necessidade imediata de obter um Pokémon do tipo fogo. Ele também tinha Gyarados, mas não era um inicial. Pokémons iniciais eram normalmente mais poderosos do que Pokémons normais. Ele podia ver 4 Totodiles pulando de alegria. Totodile era um Pokémon engraçado. Ele adorava pregar peças e tinha uma ótima habilidade de esquiva. Depois de analisar todas as estatísticas, Axel selecionou uma. Eu escolho você, disse Axel. Aquele Totodile veio alegremente até ele para dar um grande abraço. Axel deu um abraço no Totodile. Ei, não me morda, ok? Disse Axel provocando-o. Totodile tinha uma força de mordida muito grande. Axel estava na classificação elemental, mas nem ele queria nenhum risco ou marcas de mordida. Axel jogou a Pokébola e a pegou. Axel agora tinha 4 Pokémons com ele para a região de Johto. Ele não podia usar Pokémons anteriores durante a Batalha de Ginásio, Batalha de Elite 4, Batalha de Campeão ou Batalha de Liga. Então ele teve que começar de novo. Ele não estava preocupado com isso. Esta região de Johto pode levar algum tempo para ser concluída, mas Axel tinha 3 anos. As batalhas da Liga ocorreriam a cada 2 anos e ainda faltava 1 ano para a Batalha da Liga Johto. Axel sabia que não poderia participar daquela Batalha da Liga, mas poderia participar da próxima. Nome do Pokémon: Totodile, idade 3 meses. Classificação do Pokémon: classificação comum. Capacidade: força impetuosa 10%. Habilidade oculta: força bruta 5%. Potencial: preto, monstruoso. Saúde: 500 ataque, é mais. Agilidade: D defesa, D++. Ataque especial, D mais defesa especial, é mais. Coincidentemente, todos os Totodiles tinham um potencial monstruoso, mas ele gostou deste. Tinha Ice Punch e mordida. Isso seria útil no futuro. Capítulo 480. Axel decidiu fazer um plano infalível primeiro. Ele já havia participado da Batalha da Liga e agora só precisava lutar com o campeão da região de Kanto. Ele tinha acabado de começar a região de Johto. Incluindo a região de Johto, 7 regiões ainda precisavam ser concordadas. Cada região tinha suas condições. Tipo, você teria que começar do começo para a região de Johto. No entanto, as condições de todas as outras 6 regiões não eram tão severas. Você só pode usar Pokémons que não tenha usado em nenhum outro ginásio, Batalha de Liga, Batalha de Elite 4 e Batalha de Campeão. Sino, você só pode usar Pokémon que não tenha usado em batalhas de campeões.
O Nova. Você só pode usar pokémons que não tenha usado em batalhas de liga, batalhas de Elite 4 e batalhas de campeões. Kalos. Você só pode usar pokémon que estejam na entrada da Pokédex da região de Kalos. Alola. Você pode usar qualquer pokémon. Galar. Você só pode usar pokémon que estejam na entrada da Pokédex da região de Galar. Paldea ainda não havia se tornado a região principal. Estava em processo de formação e Axel sabia que levaria alguns anos para ser reconhecida como a região principal. Depois de Johto, ele iria para a região de Hoenn, depois para a região de Unova e depois para a região de Sinnoh. A região de Alola era a mais fácil de completar, pois Axel podia usar qualquer pokémon em seu time. Ele poderia ir para lá agora mesmo e terminar todos os ginásios, mas não faria isso agora. A região de Kalos e Galar era interessante. Eles só deixariam os pokémons que estavam na entrada da Pokédex. Os pokémon que Axel tinha para a Pokédex de Kalos eram 1. Pidgeot, 2. Gyarados, 3. Venusauro, 4. Charizard, 5. Gogoat, 6. Alakazam, 7. Shedinja. Ele já tinha 7 pokémons, então estava coberto. Para a região de Galar, ele teve 1. Mamoswine, 2. Shedinja, 3. Gyarados, 4. Togekiss, 5. Charizard. Ele já tinha 5 pokémon com ele para a região de Galar, então não estava tão preocupado com isso. Agora, depois de obter Togepi, Bagon, Totodile e Archon, ele ainda precisava de pokémon com núcleos de tipo lutador, aço e elétrico. Ele definitivamente obteria um Riolu, mas não tinha certeza sobre os outros. Ele pensou em descobrir isso à medida que progredia. Axel ficaria aqui por mais alguns dias até Bagon sair do ovo. Depois disso, a próxima cidade para onde ele iria seria Cherry Grove City. Esta era uma cidade que ficava entre New Bark Town e Violet City. Violet City seria a primeira cidade onde ele batalharia em um ginásio. O Pokémon deve ter pelo menos uma classificação rara para o ginásio, então levaria algum tempo. Ele decidiu que caminharia por Cherry Grove City e um monte de outras cidades para chegar a Violet City. Isso seria ideal para treinar seus novos Pokémons e também seus antigos Pokémons. Axel não tinha esquecido de treinar seus antigos Pokémons. A maioria deles estava em Rank Rei ou Pseudo-Rei, mas precisavam de treinamento para subir de rank. Eu tenho algo a perguntar. Peguei um Slowbro recentemente, mas ainda não registrei no centro Pokémon. Peguei-o antes de me registrar para a região de Johto. Então, posso registrá-lo agora e usá-lo na região de Johto? Claro que pode. Você terá que registrá-lo primeiro e então poderá usá-lo. Mas eu sugiro que você registre o mais rápido que puder. Se seu Pokémon ou a Pokébola se perderem, você não poderá reivindicar sua propriedade, disse El. Isso foi ótimo porque Slowbro era na verdade um Pokémon de nível Rei. Ele poderia derrotar todos os ginásios da região de Johto apenas com Slowbro, mas sabia que não seria o ideal, pois seus novos Pokémon também precisariam de experiência. Axel percebeu que, exceto Bagon e Slowbro, todos esses Pokémons recém-capturados poderiam usar poder antigo. Se todos eles pudessem aumentar o nível para 40, seria um grande aumento de poder. Axel tinha 3 anos para que seus Pokémons alcançassem o posto de rei e se preparassem para a batalha da liga. Então, ele teve tempo suficiente. Ele primeiro foi ao centro Pokémon e registrou todos os seus Pokémons para a região de Johto. Só restava Bagon e ele chocaria em 2, 3 dias. Axel estava esperando ansiosamente por seu primeiro Pokémon do tipo dragão. Depois de 3 dias, Axel estava olhando para a incubadora. Bagon iria chocar a qualquer momento. Ele não conseguia dormir há muitos dias. Isso também era devido aos seus novos Pokémons. Todos os seus novos Pokémons eram muito pequenos e muito energéticos. Eles dormiriam menos e perturbariam Axel à noite. Eles queriam a atenção de Axel. Axel não conseguia ficar bravo com eles porque essa era uma fase que todos eles tinham que atravessar. Mas hoje ele iria dormir por 10 horas não importa o que acontecesse. Mais tarde ele perceberia que Bagon não o deixaria dormir esta noite. Rachadura! Rachadura! O ovo começou a estalar alto. Era uma sala silenciosa, então o som das rachaduras ecoou por toda a sala. Com o último estalo, um Pokémon apareceu. Era um Pokémon reptiliano azul bípede. Ele possuía um focinho grande e redondo, olhos triangulares, orelhas amarelas e circulares semelhantes às dos répteis, e uma mandíbula inferior amarela com 2 dentes projetando-se para cima. 3 cristas grossas e cinzentas cobriam o topo de sua cabeça e continuavam para baixo para cobrir seu pescoço também. Havia uma mancha triangular amarela em sua parte inferior. Ele tinha braços atarracados e sem dedos e pernas curtas com 2 dedos em cada pé. Era B.A. Bagon. Ele chorou baixinho enquanto tentava sair do ovo. Ele tinha cerca de 2 a 3 pés de altura e parecia muito fofo. Ele viu Axel pela primeira vez e foi imediatamente reconhecido como seu pai. Axel se ajoelhou e lhe deu um abraço. Bem-vindo ao mundo, Bagon. Você será o salamense mais forte de todos. Eu prometo isso a você, disse Axel. Bagon não conseguia entender Axel completamente, mas confiava em Axel com sua vida. Axel imediatamente tirou o leite de Gogoat e começou a alimentar Bagon. Depois de beber muito leite, ele dormiu feliz. Todos os seus Pokémons estavam dentro das bolas. Ele não queria assustar Bagon. Ele pensou em apresentá-los amanhã. Já era noite. O treinamento começaria amanhã. No dia seguinte, eu realmente consigo fazer isso? Claro que pode. Pokémons do tipo dragão não são brincadeira, Axel.
Você pode começar a treinar Bagon depois de uma semana. No entanto, deve ser um treinamento leve. Não faça aprender outros movimentos. Apenas diga a ele para dominar os movimentos de ovo por enquanto, até que passem 3 meses. Obrigado, El. Isso foi uma grande ajuda. Como estamos indo com as receitas? Todos eles foram encomendados. Você já pagou o preço, então todos eles são seus agora. Se precisar de outras receitas para seus outros pokémons, entre em contato comigo. Eu vou te ajudar. Axel apresentou Bagon a todos os seus pokémons. Ele ficou assustado no começo, mas começou a ficar confortável conforme foi conhecendo-os. Ele olhou para as estatísticas de Bagon. Nome do Pokémon, Bagon. Idade, 1 dia. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, cabeça de pedra, 0%. Habilidade oculta, força bruta, 0%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 500 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Movimentos, investida do dragão, presas de fogo, curva de defesa, cabeçada, surra. Axel esperava que o conjunto de movimentos de Bagon fosse comum, mas não era. Se ele fosse treinar esses movimentos por 3 meses, então ele queria que todos eles estivessem acima do nível 30 até lá. Talvez ele pudesse ignorar esse requisito para treinar apenas os movimentos de ovo de seu sistema. Ele experimentaria isso no futuro. Togepi estava muito feliz agora. Não era mais o mais novo. Tinha 3 jovens Pokémon sob ele agora. Decidiu mandar neles, mas também decidiu protegê-los porque eles eram muito fracos. Para os Pokémon Johto, Togepi era o mais forte do time, exceto Slowbro. Não havia dúvida sobre isso. O treinamento ia começar. Ele vai se mudar daqui amanhã, mas o treinamento começaria hoje. Os novos Pokémons estavam muito animados para começar o treinamento, especialmente Togepi. Bagon, você vai apenas assistir por enquanto e começar seu treinamento depois de uma semana, disse Axel enquanto carregava Bagon em seu colo. Bagon era muito pesado para um Pokémon que tinha acabado de nascer. Primeiramente, quero que todos vocês se concentrem em 2 coisas agora. A primeira é treinar sua habilidade e habilidade oculta. A segunda é treinar seu corpo. Vocês também se concentrarão em sua maestria de movimentos. Agora, Togepi, você aprenderá 5 novos movimentos. 1. Charme. 2. Brilho deslumbrante. 3. Trama desagradável. 4. Dia ensolarado. 5. Lança-chamas. Aprenda todos esses movimentos em 5 dias, então você se concentrará em treinar todos esses movimentos. Sword Power era um movimento que causaria dano adicional dependendo do ambiente. Agora Charme, Nash Plot e Wish aumentariam suas estatísticas. Axel acreditava que se esse movimento fosse bem dominado, então Togepi seria muito poderoso. Dia ensolarado e lança-chamas não eram um problema para Togepi aprender. Havia Charizard para ensiná-los. Este também era um treinamento para Charizard. Ele havia elevado o movimento a um nível muito alto. Ensinar o básico para outro Pokémon também aumentaria seu conhecimento. Axel conseguiu o vídeo para ensinar Togepi Charme das Sling-Leon e Nash Plot. Foi muito difícil conseguir um vídeo para um movimento do tipo fada, mas Axel conseguiu. Axel havia dito para ele aprender um movimento por dia. Ele acreditava que não seria tão difícil, já que ele tinha potencial negro e o sistema o ajudaria também. O primeiro movimento que ele iria aprender era Dia Ensolarado. Axel não iria capturar um Pokémon do tipo fogo na região de Johto. Então, ele imaginou que ensinaria movimentos do tipo fogo para Togepi. O movimento Metronome ainda era um mistério para Axel. Ele queria capitalizar esse movimento, mas não sabia como fazê-lo. Ele acreditava que esse movimento tinha um enorme potencial. Chegando ao Akron. Como era uma nova espécie de Pokémon, Axel não tinha ideia do que ele aprenderia. Ele perguntou ao líder da tribo sobre isso e descobriu que Akron tinha uma força de mordida muito poderosa. Ele também era muito rápido e bom em movimentos do tipo pedra. Akron, você estará aprendendo. 1. Borda de pedra. 2. Polimento de pedras. 3. Rocha furtiva. 4. Hiperfeixe. 5. Cauda de ferro. Assim como Togepi, você também terá 5 dias para aprender. Os movimentos eram padrões. Cauda de ferro era porque ele queria que sua cauda fosse mais forte no futuro. Hiperraio era um movimento de facada e um movimento de tipo especial. Pedra oculta e gume de pedra eram óbvios e rocha polida era para aumentar a velocidade. Axel queria que ele aprendesse a se mover como agilidade, mas sabia que era muito jovem para aprender agora. Agilidade era um movimento do tipo psíquico e era muito difícil de aprender. Totodile seria um atacante físico. Ele tinha certeza disso. Suas estatísticas mostravam que ele amava atacar com seus músculos. Então, seria aprender os seguintes movimentos. 1. Dança das espadas. 2. Cauda aquática. 3. Grito. 4. Dança da chuva. 5. Elaboração. 6. Cavar. 7. Foco no soco. Esses eram muitos movimentos para aprender, mas Axel sentiu que precisava aprender todos eles. Axel focou especialmente em movimentos de status porque, primeiro, eles eram muito difíceis de subir de nível, e segundo, seria benéfico para um Pokémon aprender movimentos de status tão cedo. Por fim, Slowbro. Slowbro era um Pokémon de rank rei, mas não era como Nidoking, que tinha se concentrado em muitos movimentos. Ele tinha se concentrado em um pequeno número de movimentos, mas esses movimentos eram de nível muito alto para um Pokémon selvagem.
Capítulo 481. Nome do Pokémon, Slowbro, idade 50 anos. Rank do Pokémon, Rank Rei. Capacidade, tempo próprio 100%. Habilidade oculta, regenerador, 74%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 8.000. Ataque, é mais agilidade, F+. Defesa, D mais ataque especial, D++. Defesa especial, D++. Núcleo, psíquico, masterizado. Essas eram as estatísticas do Slowbro. Os movimentos eram muito poucos para um Pokémon de 50 anos. No entanto, o Slowbro havia treinado esses movimentos e também os modificado para torná-los mais fortes. Era difícil encontrar um Pokémon selvagem que tivesse modificado seus movimentos. Ele também conhecia 3 novos movimentos: Domínio Psíquico Psychic Burst e Psychic Rain. Ele também analisou os novos movimentos. 1. Domínio Psíquico aumentaria o poder dos movimentos do tipo psíquico e também teria uma grande chance de criar ilusão. 2. Explosão Psíquica, 2 rajadas curtas que são lançadas no alvo e que causariam dano psíquico. 3. Chuva Psíquica, uma chuva que é controlada por energia psíquica. As gotas de chuva são movidas mortalmente e afiadas por energia psíquica. Este é um movimento de efeito em área. Leva 2 minutos para se preparar para este movimento. Psychic Rain era um movimento poderoso, mas demorava muito para carregar, o que era prejudicial durante a batalha. Axel teve que pensar em uma maneira de tornar esse movimento ainda mais rápido e mortal. Axel primeiro pensou em se concentrar também em Dança da Chuva. Isso ajudaria em Psychic Rain. Psychic Burst não era um ataque muito poderoso, mas Axel acreditava que poderia torná-lo poderoso. Slowbro era muito bem treinado, então ele não sentiu que precisava adicionar mais nada. Ele queria conhecer seu poder oculto. Jin, o poder oculto do tipo Slowbro é água. Agora, isso é interessante. Ele disse a si mesmo. O tipo água era perfeito para o Slowbro, pois ele também era um tipo água e tinha muitos ataques do tipo água. Axel agora podia realmente se concentrar em movimentos do tipo água. Axel também percebeu que o Slowbro poderia ser melhor em ataques do tipo ilusão. Isso pode acabar sendo algo bom. Então primeiro ele queria que ele focasse em algum ataque do tipo água, Psychic Rain, Psychic Burst, e então ele queria que ele focasse em ataques do tipo ilusão. Axel obviamente o ajudaria a criar novos movimentos e modificá-lo. Axel acreditava que suas estatísticas aumentariam um pouco rapidamente, pois ele tinha acabado de ser capturado e os poderes do sistema o ajudariam. No entanto, isso não tinha acontecido até agora. Axel perguntou ao sistema sobre isso e ele disse que levaria algum tempo, pois era um Pokémon de Rank Rei. Axel não se importou com isso. Ele então foi até o armazenamento do sistema e tirou o Pidgeot Body Armor. Essa era uma recompensa que ele havia obtido depois que Pidgeot acordou da Terra dos Sonhos. Flap, vem aqui, disse Axel e voou perto dele. Era apenas na forma de um medalhão preto. Ele pendurou o medalhão no pescoço de Pidgeot. Havia apenas um botão no medalhão. Ele apertou esse botão. De repente, tudo começou a mudar. Uma capa preta feita de algum material de roupa cobria todo o Pidgeot, incluindo seus olhos. Axel ficou muito surpreso com isso. Ele não sabia o que fazia, mas devia ser algo bom. A cor mudou para exatamente a cor de Pidgeot e agora ninguém conseguia dizer se ele estava usando uma armadura corporal de Pidgeot. Cri. O quê? É muito pesado? Perguntou Axel. Pidgeot assentiu. Ele então percebeu que a armadura corporal tinha 2 funções. Uma era aumentar o peso e a gravidade da armadura. Isso ajudaria Pidgeot a treinar sua velocidade. A segunda função eram as manobras de reação. A armadura o ensinaria automaticamente como voar, quando cortar linhas e quando voar alto e baixo. Esta era uma armadura muito boa, mas era apenas uma armadura de treinamento. A armadura não podia ser usada para protegê-la de ataques ou qualquer tipo de movimento. Axel estava satisfeito com essa armadura. A gravidade e o peso da armadura podiam ser aumentados e a segunda função também tinha estágios. Então essa armadura poderia ser usada por um tempo muito longo. Esta armadura era perfeita para Pidgeot. Ash também queria a mesma armadura para Charizard, mas ele também sabia que ela só poderia ser usada para Pidgeot. Então ele teve uma ideia brilhante. Por que ele não pega esta armadura e mostra para Ok? Ok, sendo um pesquisador Pokémon, pode ser capaz de replicar para Charizard. Ting, Tring, Kachak em português. Olá, Axel. Você finalmente se lembrou de que também tem um professor? Perguntou Ok. Axel queria gritar bem alto que foi Red quem lhe ensinou, não Ok. Mas como ele tinha que pedir um favor a Ok, ele não disse nada. Eu estava muito ocupado com a maré e tudo mais. Você sabe disso. Lamento não ter conseguido entrar em contato com você antes. Disse Axel. Você precisa de algo. Diga-me o que você quer. Não tenho tempo. Estou pesquisando sobre Dracorok. Esta é uma espécie interessante de Pokémon. Eu tenho um favor a lhe pedir, mas primeiro você precisa vir para New Bark Town. Você sabe que tem que me dar uma razão para isso. Meu tempo não poderia ser desperdiçado, disse Ok. Axel então começou a contar a ele tudo sobre a armadura corporal Pidgeot. Ele também disse que conseguiu isso do sistema. Como Ok já sabia da existência do sistema, ele podia falar livremente. Isso é muito interessante. Tenho que estar lá para saber se consigo replicar. Onde você está agora? Chego aí em 1 hora, disse Ok. Por que não nos encontramos no laboratório do Professor El depois de 1 hora? Disse Axel.
eles decidiram se encontrar lá. Depois de 1 hora. Os designs são muito complicados. É muito automatizado e responde apenas ao Pidgeot. Ele também muda de tamanho após reconhecer o DNA do Pidgeot. Também é muito fácil de transportar. Podemos fazer engenharia reversa. Levaria algum tempo, mas poderíamos fazer. Mas os materiais? E os materiais? Perguntou Axel. Esses tipos de materiais, eu nunca vi antes e eu sou um mestre Pokémon. Não acho que possamos encontrar esses materiais em lugar nenhum. Charizard também é um Pokémon do tipo fogo, então ele pode precisar de diferentes tipos de materiais que possam suportar o calor de Charizard. Disse Ok. Podemos substituir os materiais por outra coisa? Perguntou Axel. Poderíamos, mas temos que encontrar e pesquisar sobre isso e não tenho 100% de certeza de que encontraremos esses materiais. Você me deu um quebra-cabeça interessante. Isso me manteria ocupado por um tempo, disse Ok. Ok cortou um pedaço da armadura. Surpreendentemente, a armadura foi capaz de se regenerar sozinha. Era uma armadura de alta tecnologia. Já que você me deu um quebra-cabeça tão interessante, pergunte-me o que você quer. Se eu puder fazê-lo, então eu o darei a você como recompensa, disse Ok. Você disse que pode fazer Pokébolas personalizadas e personalizadas para os Pokémons, o que pode aumentar o crescimento deles. Acho que eu gostaria delas, disse Axel. Isso é pedir muito. Você tem muitos Pokémons e os recursos que seriam necessários seriam enormes. Você tem que me fornecer o dinheiro para que eu compre esses recursos e eu farei isso por você, disse Ok. Quanto custaria? Para 20 Pokémons, cerca de 2 trilhões de Pokédólares. O quê? Isso é muito. Por que o preço é tão alto? Perguntou Axel. Você realmente acha que estou obtendo algum lucro de você? Os materiais são muito difíceis de obter e custaria muito dinheiro para obtê-los. Eu também posso resolver a questão do dinheiro para você, mas já lhe dei muito dinheiro. Você precisa perceber que também precisa trabalhar duro. Ok não estava errado sobre isso. Ele tinha conseguido 2 trilhões de Pokédólares de Ok até agora. Era uma quantia enorme de dinheiro. Ele precisava ganhar um pouco por tudo isso. Ok, eu vou pagar para você. Mas agora, eu preciso urgentemente de 5 Pokébolas. Elas são para Nidoking, Shedinja, Charizard, Mamoswine e Cetelix. Você pode fazer isso para mim agora mesmo? De acordo com seus cálculos, um Pokébola custa cerca de 100 bilhões de Pokédólares. Não tenho 500 bilhões de Pokédólares por enquanto, mas eu pagaria quando tivesse o dinheiro e não pediria outras Pokébolas até pagar esse dinheiro. Isso é aceitável. Dê-me todos os detalhes de estatísticas desses Pokémons e também me diga o que você quer especificamente, disse Ok. Eu exijo 2 coisas obrigatórias. Primeiro, eles devem ser capazes de treinar e dormir confortavelmente dentro das Pokébolas. E segundo, o ambiente dentro das bolas deve melhorar suas estatísticas corporais e sua maestria de movimentos. Você pode adicionar outras coisas se achar que deve, disse Axel. Esse é um requisito razoável. Outra pergunta, ouvi dizer que levaria apenas alguns milhões de dólares para fazer uma Pokébola. Por que você está me cobrando a mais? Perguntou Axel. Você é meu sucessor. Então, obviamente, eu vou fazer a melhor Pokébola para você. Você pode usar essa Pokébola até que eles atinjam o nível de mestre e também haverá funções adicionais dentro da Pokébola. Então, seria caro. Eles conversaram por algum tempo e Ok desapareceu com a Lacazon. Axel queria aquelas Pokébolas por apenas um motivo. Era o treinamento de seus Pokémons. Agora, a maioria de seus Pokémons estava no Rank Rei. O efeito dos movimentos de Rank Rei seria muito grande e seria difícil treinar todos eles de uma vez. Axel também não podia treinar seus Pokémon de nível Rei abertamente na natureza, pois outros Pokémon selvagens poderosos poderiam ser atraídos. Capítulo 482. Se Axel estivesse em casa, então não havia problema com isso, porque havia campos de treinamento e Axel também havia comprado uma grande parte da floresta lá. No entanto, treinar seus Pokémons de nível Rei do lado de fora, na natureza, poderia ser perigoso. Ele ordenou essas 5 bolas porque esses Pokémons como Nidoking podiam afetar uma área grande. A Lacazon ainda podia treinar e não afetar uma área tão grande quanto Nidoking. Foi por isso que ele pediu a Ok para fazer essas 5 bolas o mais rápido que ele pudesse. Agora, o campo de treinamento era em sua casa. Como a maioria de seus Pokémons estava na classificação Rei, eles não poderiam ser transferidos para a cidade de Akone normalmente. Eles teriam que ir para a cidade de Akone completamente sozinhos. Isso se tornou um grande obstáculo. Isso efetivamente significava que ele desperdiçou todo aquele dinheiro por nada, já que seus Pokémon poderiam ter que literalmente viajar até lá. Então, como eles iriam até lá, levaria muito tempo para chegar lá e a floresta selvagem era perigosa. Ele tinha uma solução para isso, mas essa solução levaria algum tempo para ser frutífera. Ele pensou em trazer essa solução à tona durante a conversa do jantar. Conversa durante o jantar foi uma novidade que Axel criou recentemente e hoje à noite seria a primeira conversa durante o jantar. Então, o que era a conversa do jantar e por que Axel a criou? Axel percebeu que agora tinha 18 Pokémons. 13 deles eram da região de Kanto e 5 deles eram da região de Johto. Seria impossível concentrar todos eles de uma vez e ele também tinha que treinar para si mesmo. Axel queria atingir o status de pseudo-rei até completar a região de Johto, talvez até mesmo o nível de rei. Então, ele teve que treinar a si mesmo também. Axel também teve que se concentrar muito em seus novos Pokémons.
4 deles eram muito jovens e precisavam de monitoramento próximo. No entanto, os Pokémons anteriores já eram adeptos ao método de treinamento de Axel. Seus Pokémons de classificação King nem precisavam de monitoramento o tempo todo. Ele só precisava inventar uma maneira de modificar movimentos e novos movimentos para eles. Ele não precisava fazer tudo por eles. No entanto, ele também não queria ignorá-los completamente. Seria uma decisão estúpida. Eles também eram seus Pokémons, então ele era responsável por eles. Foi por isso que ele surgiu com uma conversa de jantar. Durante a conversa de jantar, ele comia com todos esses Pokémons juntos e discutia planos de treinamento com eles pessoalmente. Anteriormente, todos os seus Pokémons comiam em horários diferentes. Shedinja, Pidgeot e Alakazam também adoravam treinar à noite, então eles adoravam comer cedo à noite. Eles não queriam sentir sono, enquanto outros adoravam comer à noite. Charizard pessoalmente adorava comer antes de ir para a cama e enchia seu estômago com muita comida. Agora, isso iria mudar. Ele se sentaria com eles e falaria pessoalmente sobre seus planos de treinamento. Isso também ajudaria seus Pokémons a se conectarem mais, pois eles passariam mais tempo juntos e também aumentariam esse relacionamento com seus Pokémons. Bem-vindos à conversa do jantar. Todos vocês sabem o motivo desta conversa do jantar. Marcos, Light e Flap. Vocês podem comer menos à noite e mais pela manhã. Isso não diminuiria sua concentração no treino. Agora, vou começar a falar sobre seus planos de treinamento com todos. Mas primeiro deixe-me dizer que sinto que há alguns de vocês que ainda precisam da minha concentração total e também vou aconselhá-los pessoalmente durante o dia. Eles são 1. Pidgeot 2. Guiarados 3. Touros 4. Absol 5. Saco 6. Togepi 7. Totodilo 8. Akron. Se você precisar do meu conselho durante o dia também, você é bem-vindo para vir até mim. Vocês todos são minha família. Venusaur também era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, mas Venusaur estava com ele há muito tempo e já sabia como se treinar. Ele também tinha Gogoat que o ajudaria durante o processo de treinamento, já que ambos tinham núcleos do tipo grama. Em relação a Mamosvine, ele já estava prestes a atingir o posto de rei. Então, não exigia a atenção total de Axel. Vamos começar com Charles. Sinto que você já é muito forte para um Pokémon de nível 2 de Rank Rei, mas quero que você seja ainda mais forte. Então, primeiro, me diga quais são seus planos para seu treinamento. Quero que minhas chamas sejam ainda mais fortes do que antes. Quero mudar a cor das minhas chamas para um nível alto e ficar mais forte, disse Charizard. Isso é interessante, mas você está errado em pensar isso, disse Axel. Você pode me dizer por quê, pai? Perguntou Charizard. Primeiramente, suas chamas já são mais fortes e poderosas para um Pokémon de Rank Rei. Você atingiu o estágio 3 em controle de chamas e isso aumentou seus poderes de chamas. Se você também fosse perfeito em outro aspecto, então eu teria dito para você fazer o mesmo, mas você precisa se concentrar em outras coisas, como sua cauda. Todo mundo diz que a cauda do Charizard é a coisa mais fraca, mas eu discordo. Acredito que se você treinar sua cauda ao máximo, ela será uma arma poderosa. Então, concentre-se em cauda de ferro, e também crie um novo movimento relacionado à sua cauda. Pense em um novo movimento por alguns dias e se você não conseguir criá-lo, então eu o ajudarei. O próximo seria seus novos movimentos como Dragon Roar, Dragon Scales, Smoke Manipulation, Ash Manipulation e Transformação. Tente elevá-los ao nível 40 e cruzar o limite. Agora, aumentar o nível de transformar seria muito difícil, pois você só pode usá-lo uma vez por mês, mas acredito que você pode melhorá-lo sem usá-lo. Mas como posso fazer isso? Perguntou Charizard porque parecia impossível. Existem 7 limitações com esse movimento. 1. Há uma chance de que ele fique furioso e só possa ser parado ouvindo os comandos de Axel. 2. Ele só pode usar movimentos do tipo fogo. 3. Ele só pode ficar nesse estado por 3 minutos. 4. Todos os seus movimentos de status seriam desativados ao usar este movimento, pois Charizard não seria capaz de lidar com o poder deste movimento e seus movimentos de status. 5. Depois de usar esse movimento, Charizard ficaria extremamente cansado e não poderia lutar por uma semana. 6. O período de espera dessa mudança é de um mês. 7. Tive que usar combustão antes de usar esse movimento. Não considero o sétimo uma limitação. Então, 6 limitações. O número 2 e 4 seriam muito difíceis de remover, pois levaria algum tempo, mas vamos nos concentrar em outros, como você ficar furioso ao usá-lo. O que você sente quando fica furioso? Sinto que tenho muito poder no meu corpo e isso me faz sentir superior. Então penso que nada poderia me parar e fico furioso. Perfeito, então você só precisa controlar essas emoções enquanto estiver no estado transformar. Eu sei que não é muito fácil fazer isso. Eu vi a sensação que você terá depois de ser dominado, mas você precisa controlar isso. Primeiro, você aprenderá soco focalizado amanhã. Você precisará se concentrar ao usar esse movimento e é um movimento muito lento. Você não poderá usá-lo se for atingido enquanto usa o ataque. Não é um movimento muito bom, mas você aprenderá a se concentrar durante esse movimento. Concentre-se apenas na parte do foco ao usar esse movimento. O que você deve fazer para não quebrar sua concentração ao usá-lo? Concentre-se nisso. Isso ajudará você a ter uma mente linear. Além disso, tente aumentar o nível de descanso e se concentrar em relaxar seu corpo, esvaziando sua mente enquanto a treina.
Depois que você estiver adepto a isso, pensaremos sobre outras limitações. Ele falou com Charizard por alguns minutos e agora era a hora de falar com os outros. Ele escolheu Shedinja. Invisibilidade e Darkness Zap são inúteis por enquanto, mas acredito que eles seriam muito poderosos no futuro. Você precisa primeiro se concentrar nesses novos movimentos que aprendeu. Eu também acredito que Shadow Interaction e Shadow Absorption seriam muito OP no futuro. Eu pensei em algumas maneiras de modificá-lo. Primeiro você precisa dominá-lo corretamente para modificá-lo. Você também deve se concentrar em seus poderes de hipnose e escuridão. Você treinou muito em seus poderes de sombra e recentemente entendeu os poderes da escuridão. Acredito que os poderes da escuridão seriam muito mortais no futuro. Também tenho uma nova jogada em mente para você, mas primeiro você precisa concluir tudo isso. Ele também conversou com Shedinja por algum tempo e então decidiu falar com Alakazam em seguida. Light, a primeira coisa que preciso que você faça é se concentrar em teletransporte. Estamos com uma necessidade enorme disso. Alguns de vocês também podem querer treinar no campo de treinamento em casa, mas não podemos ir lá porque levaria muito tempo para chegar lá. É aí que entra o teletransporte. Por enquanto, concentre-se em teletransporte por um mês. Além disso, treine seus movimentos existentes. Além disso, faça parceria com Slowbro. Acredito que se vocês dois treinarem teletransporte juntos, isso teria um efeito de sinergia e o poder do movimento se multiplicaria. Essa era a única maneira que ele tinha de ir para sua casa e outros lugares. Era um grande pedido, Axel sabia disso. Alakazam era apenas um Pokémon de nível rei e levaria muito tempo para levar teletransporte ao nível do Alakazam de Red ou do Alakazam de Oki. No entanto, isso tinha que começar algum dia. Axel também conversou com Cetelix. Cetelix tinha muitas coisas para melhorar. Ele tinha aprendido novos movimentos e modificado alguns deles, mas como foi pego recentemente, ele precisava de algum tempo para ser tão poderoso quanto os outros. No geral, ele não tinha uma base sólida como os outros. Esse era o problema de capturar Pokémons quando eles já estavam completamente evoluídos. No entanto, Axel não iria desistir. A primeira coisa que ele disse para ele fazer era melhorar seu movimento passivo. Seu movimento passivo não era tão interessante quanto o movimento passivo de Charizard ou Beedrill, mas ainda era um movimento passivo. Era também um movimento passivo do tipo defensivo, e seria algo enorme para Cetelix que se concentrasse em sua defesa. Ele não ia deixá-lo aprender novos movimentos por enquanto. Ele tinha que modificar os movimentos existentes e se tornar poderoso neles antes. Ele então se virou para Mamoswine. Mamoswine iria atingir o posto de rei a qualquer momento e só precisava de um empurrãozinho. Charles, você lutará contra Mamoswine amanhã. A batalha será muito intensa e não se segure até que eu diga para você parar. Mamoswine, eu sinto que você alcançará uma classificação gentil amanhã. Você só precisa de um empurrão e Charizard vai te ajudar com isso, disse Axel. Ele disse que teria que pensar em algo sobre Beedrill e contá-lo amanhã sobre seus planos de treinamento e agora era a hora de Venusaur e Gogoat. Venusaur era um Pokémon poderoso para a classificação Pseudo-Rei. Axel atrasou sua classificação porque queria que tivesse uma base muito forte. Ele queria que fosse o segundo Azirama Senju, então precisava ter uma base forte. Se Venusaur tivesse sido treinado de forma normal e rápida, ele já seria um Pokémon de nível rei. Mas Axel não se sentiu mal com isso porque agora Venusaur tinha uma boa base, e sua jornada seria muito fácil. Venusaur, eu sempre disse para você se concentrar em controle de campo e planta frenesi. Controle de campo seria seu movimento principal no futuro. No entanto, eu também quero que você se concentre em chicote de videira e folha de navalha. Você também deve se concentrar em seu veneno e pós para dormir. Mas antes de tudo, treine para dominar sua habilidade. Eu sei que você pensou em uma maneira de fazer isso. Sua habilidade Super Crescimento estava agora em 100%. Ele tinha acabado de atingir o posto de Pseudo-Rei recentemente, mas Axel deveria ajudá-lo a se preparar para atingir o posto de Rei. Depois de melhorar todos esses aspectos anteriores, ele pensaria em fazer um movimento pré-domínio para ele. Capítulo 483. Foi dito a Gogoat para se concentrar em uma série de movimentos existentes, especialmente movimentos como Hornleek, Rajada de Sementes e Seed Bomb. Também foi dito para se concentrar em seu movimento pré-domínio e Field Control. Gogoat como um Pokémon não era muito competitivo. Ele só treinou muito duro no passado, pois queria se vingar. Agora, enquanto se vingava, ele não tinha o zelo para lutar e competir. No entanto, ele havia dito que faria qualquer coisa por Axel, já que Axel era seu salvador. Foi por isso que Axel não queria que ele aprendesse nenhum movimento novo. Ele queria que ele se concentrasse nos movimentos existentes. Se Gogoat pudesse se concentrar nos movimentos existentes, ele seria muito poderoso no futuro. Finalmente chegou a vez de Nidoking. Era seu Pokémon oficial e tinha se tornado muito poderoso. A primeira coisa que Axel disse para Nidoking fazer foi se concentrar em seus movimentos do tipo terrestre. Ele tinha ambos os núcleos. Como ele tinha um núcleo de veneno há muito tempo, ele tinha se concentrado demais em movimentos do tipo veneno. Axel queria tirar vantagem de seu núcleo do tipo solo também. Axel também disse que ele aprenderia um novo movimento relacionado ao tipo solo. Ele também queria que ele se concentrasse em movimentos do tipo físico. A maioria de seus movimentos eram do tipo especial.
Na batalha com Bruno, ele percebeu que Nidoking não tinha movimentos do tipo físico. Ele queria capitalizar isso porque Nidoking era muito forte fisicamente. 10 minutos de jantar se transformaram em 2 horas de conversa no jantar, mas Axel estava feliz com isso. Essa nova regra o ajudaria muito no futuro. Axel disse que cuidaria pessoalmente da sessão de treinamento para outros Pokémons. Ele havia decidido que começaria sua jornada real a partir de amanhã. Após 5 dias. Slowbro, agora tente a dança da chuva mais uma vez. Tente imaginar que é uma chuva psíquica, mas você não deve usar poderes psíquicos para isso, disse Axel. Axel estava treinando Slowbro enquanto dava instruções. Ele queria que Slowbro aprendesse dança da chuva, armazenar poder e água gelada. Ele acreditava que ele seria muito poderoso depois de dominar esses movimentos. Ele também queria que ele dominasse mais a amnésia, e que estivesse no nível 40 ou superior. Togepi, Totodile e Akron estavam aprendendo novos movimentos. Axel não os pressionou. Ele queria que eles fossem com calma e relaxassem por enquanto. Eles tinham, em sua maioria, 3 a 4 meses de idade. Eles ainda precisavam superar o fato de que deveriam trabalhar duro. Levaria algum tempo para mudar a mentalidade deles. Togepi era muito competitiva, então seria fácil para Axel mudar sua mentalidade, mas os outros precisavam de algum tempo. Axel estava caminhando em direção à cidade de Cherry Grove. Era uma cidade linda com uma brisa do mar e lindas flores. Era uma cidade pacífica. Como Axel estava caminhando da cidade de New Bark para a cidade, isso levaria alguns dias. Axel também estava treinando seus Pokémons ao mesmo tempo. Ele se sentiu um pouco nostálgico, pois havia feito a mesma coisa quando pegou Nidoran e Shedinja pela primeira vez. Agora, eles eram Pokémons de rank Rei. Era sempre interessante conhecer novos Pokémons e capturá-los. Axel queria obter um Riolu, mas depois de procurar um pouco, ele descobriu que Riolu era muito raro de encontrar e levaria muito tempo para obtê-lo. Ele queria encontrar um o mais rápido possível para que pudesse treiná-lo o mais rápido possível. No entanto, a situação não estava a seu favor. Ele agora tinha que encontrar um Pokémon decente do tipo lutador que era ainda mais difícil de encontrar na natureza. Depois disso, ele também teria que pensar em outros 2 tipos. Enquanto ele pensava nisso, ele ouviu uma explosão à sua direita. Buon! Slowpoke, olhe ao redor e me diga o que aconteceu. Todos vocês entrem na Pokébola, disse Axel aos pequenos Pokémons. Charizard e outros Pokémons de rank Rei estariam um pouco longe para treinar. Isso foi feito porque o poder do Pokémon de rank Rei era enorme e seu novo Pokémon pode não ser capaz de lidar com esse poder. Esse som veio de onde Nidoking estava treinando. Axel não estava preocupado com Nidoking. Nidoking era um Pokémon de nível e seu Pokémon oficial. Ele tinha ótima defesa e altos pontos de saúde. Então, seria preciso muito para machucar Nidoking. Axel também começou a correr em direção ao local da grande explosão. Ele notou que seus outros Pokémons também estavam indo para lá. Ele ganhou alguma confiança depois de ver seu time. Quando chegaram ao local da explosão, Axel pôde ver que Nidoking estava lutando com um Primeape de nível Rei. Havia uma tribo de Primeape que estava escondida atrás das árvores. Axel também percebeu que havia apenas um Pokémon de nível Rei naquele grupo e ele estava lutando contra Nidoking. Nidoking, o que diabos está acontecendo? Perguntou Axel. A luta parou. Depois de ver que havia outros Pokémons de nível Rei que tinham vindo para resgatar Nidoking, o Primeape não fez nada e começou a observar os outros. Primeape estava quase sempre bravo. Ele havia adquirido isso em seus genes. Então, Axel podia presumir o que devia ter acontecido. Nidoking começou a contar a história e Axel percebeu que Primeape era quem tinha atacado Nidoking depois que Nidoking invadiu sua área. Nidoking tentou se desculpar e queria sair dali, mas Primeape não deixou. Axel pôde ver que havia cerca de 30 Pokémon naquele grupo. Axel também podia ver que havia alguns Mankey que eram apenas bebês e alguns deles tinham bom potencial. Então todos eles o atingiram. E se ele pegasse um Mankey em vez de Riolu? Riolu era muito difícil de pegar e ele queria pegar todos os Pokémons que ele tinha planejado cedo para que ele pudesse treinar todos eles. Primeape, por que você atacou meu Pokémon? Perguntou Axel. Ele entrou no meu território e eu não gostei. Eu já sei disso. Você tem algum outro motivo para atacar Nidoking? Perguntou Axel. Que outra razão eu teria para atacá-lo? Respondeu Primeape com sua própria pergunta. Já que invadimos seu território, deixe-me primeiro pedir desculpas a você. Não deveríamos ter feito isso, mas em minha defesa, eu não sabia que essa era sua área. Quero lhe oferecer uma compensação pela nossa invasão. O que é? Me diga rápido, disse Primeape ficando animado. Ele já estava pensando em seu discurso de morte e como protegeria seu grupo, mas agora estava recebendo algum tipo de compensação. Ele estava animado. Eu alimentarei todo o seu grupo com uma refeição muito saudável. Agora não pense que é uma refeição comum. Seria algo que você nunca provou antes. Ok, eu aceito. Axel tinha muita comida e ingredientes de Pokémon com ele. Ele tinha feito uma pesquisa sobre o que Primeape gostaria, pois era um Pokémon interessante. Ele começou a fazer a comida e seus Pokémons também se juntaram a ele. Bagon, Totodile e Akron foram brincar com pequenos Monkeys e outros começaram a conversar com Primeapes. Togepi não deu a mínima para os outros e começou a treinar. Era como uma festa. Axel fez a comida e todos começaram a comer. O grupo apreciou muito a comida.
Primeape era o tipo de Pokémon que ficava bravo na maior parte do tempo, mas também eram Pokémon honrados. Eles sabiam que Axel estava fazendo isso de bom coração. Axel pegou 6 garrafas de álcool e as compartilhou com o Primeape de classificação Rei. Ele nunca tinha bebido uma antes, então foi uma experiência nova para ele. Axel então começou a compartilhar sua jornada. Ele começou de onde nasceu e como ficou tão poderoso. Ele também compartilhou sua história sobre como treinou seus Pokémons. Devo dizer, humano, que você é um treinador muito talentoso. Se você conseguiu treinar a maioria dos seus Pokémons para o Rank Rei em apenas 2 anos, então você deve ser muito poderoso, disse o Primeape de Rank Rei. Ele então começou a falar sobre a Batalha das Marés e como ele as enfrentou, e também contou sobre sua batalha na Liga. Não tenho interesse nessas batalhas de maré. Só quero proteger minha família. É por isso que treino tanto. No entanto, se alguém decidir prejudicar minha família, farei qualquer coisa para me vingar. Ele estava tendo um bom momento fraternal com o Primeape. Ele não esperava que teria uma boa conversa com um Pokémon selvagem. Quero ser o mestre Pokémon no futuro, e na minha jornada também quero treinar um Primeape. Alguém dos Monkeys está interessado em se juntar ao meu time? Prometo que cuidarei dele como se fosse parte da minha família. Cool! Gary, vem aqui, gritou Primeape. O Monkey veio em direção a eles pulando de alegria. Ele estava se divertindo. Eixe, Gary. Meu filho é arrogante, mas também é muito ambicioso. Ele quer ser o Primeape mais poderoso do futuro. Gary, você quer se juntar a esse humano em sua aventura? Eu conversei com ele e ele é um treinador capaz. Primeape apresentou diretamente seu filho à aventura. Axel examinou o Monkey e ficou surpreso ao descobrir que ele tinha potencial marrom. Conseguir um Pokémon com potencial marrom na natureza era muito raro. Nome do Pokémon, Monkey. Idade, 4 meses. Apelido do Pokémon, Gary. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, Espírito Vital, 15%. Habilidade Oculta, Desafiador, 5%. Potencial, Preto, Monstruoso. Saúde, 600 Ataque, C++. Agilidade, C Defesa, D++. Ataque Especial, E++ Defesa Especial, D. No geral, era um Pokémon poderoso, pois tinha apenas 4 meses de idade e havia começado a treinar há apenas 1 mês. Axel ficou bem feliz com isso. Meu filho concordou em ir com você. Você aceita, humano? Sim, eu faço. Então vá falar com sua mãe e suas irmãs. Você partirá amanhã, disse Primeape ao filho. O filho dele ficou um pouco emocionado, mas não demonstrou no rosto. Ele saiu correndo em direção à mãe e às irmãs. Já que você ajudou com o problema dele e também se tornou meu amigo, eu também vou te ajudar, disse Axel. A refeição é suficiente e meu filho cresceria muito mais rápido com você. Então você não precisa se preocupar em me recompensar. Eu sei, mas o que vou lhe contar é informação. Você sabia que sua espécie tem outra evolução depois de Primeape? Perguntou Axel. Como você pode ter tanta certeza disso? Eu já te disse que sou aluno do mestre Pokémon. Li algumas de suas anotações e descobri sobre isso. Não sei como você pode evoluir mais, mas já que tenho seu filho agora, vou descobrir. Li que depois da evolução, sua espécie seria do tipo fantasma lutador. Primeape não se sentiu bem ao ouvir que seria um Pokémon do tipo fantasma, pois se sentia confortável sendo um tipo lutador. No entanto, evoluir mais o interessou muito. De acordo com o anime e os jogos, ele sabia como evoluir Primeape para Nililape, mas sabia que ele não evoluiria dessa forma na vida real. Primeape teve que usar Punho de Fúria 20 vezes continuamente e subir de nível. Anililape evolui de Primeape quando a fúria em sua alma se torna grande demais para sua forma física conter. Ele ganha poder aumentado como resultado de seu espírito não ser mais limitado pela carne. No entanto, em todos esses anos desde os tempos antigos, deve ter havido alguns casos disso acontecendo com os Pokémons treinadores ou Pokémons selvagens. Então por que não houve Anililape? Não houve avistamentos dele. Então, Axel fez uma suposição de que ainda estava faltando alguma coisa. Capítulo 484. A festa durou a noite toda e Axel dormiu até bem tarde. Já era de manhã e agora era hora de Monkey se despedir de sua tribo. Não se preocupe, nós iremos visitar seu grupo de tempos em tempos. Eu prometo isso a você. Você não quer crescer forte como seu pai, disse Axel. Monkey sabia que tinha que crescer forte. Ele idealizou seu pai. Ele queria ser tão forte quanto seu pai para que pudesse proteger sua família. Agora, ele estava saindo de sua família, então como ele iria protegê-los? Axel deu uma solução simples se quisesse proteger sua família. Primeiro tinha que ser forte e Axel poderia ajudá-lo com isso. Ele poderia retornar para sua família quando estivesse forte o suficiente e até aquele momento seu pai ainda estaria lá com a família. Então não teria que se preocupar com isso. Monkey finalmente entendeu que ficou ainda mais determinado a treinar mais duro com Axel. Axel então finalmente pegou na Pokébola. No dia seguinte, esta foi a 6ª vez. Mamoswine ainda estava lutando com Charizard todos os dias e não havia vencido uma única vez. Era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, enquanto Charizard era um Pokémon de classificação Rei. No entanto, Axel esperava que ele subisse de classificação, mas não havia conseguido até agora. Ele não sabia o que estava perdendo. Ele havia dito a Charizard para não usar combustão e transformação durante a luta, pois seria demais para Mamoswine. Mas, Charles, use combustão dessa vez. Mamoswine, tome cuidado agora. Estou aumentando a dificuldade para você. Comece a batalha.
Roar. Charizard começou diretamente com combustão. Os arredores mudaram instantaneamente. A floresta agora estava cheia de chamas de fogo e a temperatura havia subido muito. Enquanto isso, Mamoswine teve que começar com seu domínio de gelo. Jin. O domínio de gelo subiu para o nível 50. Agora ele podia durar 10 minutos. Mamoswine tinha aprendido que seu movimento pré-domínio era antes, quando ele era um Pokémon de classificação elemental. Naquela época, o movimento não era muito poderoso, mas agora ele tinha se tornado um movimento poderoso. Após usar domínio de gelo, Mamoswine imediatamente começou a usar granizo e vento congelante. Dois Pokémons com tipos de energia completamente diferentes estavam se enfrentando agora. Charizard cuspiu um lança-chamas, mas foi bloqueado por lança de gelo de Mamoswine. Mamoswine teve que usar muito poder para bloquear o lança-chamas, mas ele estava lutando contra Charizard em igualdade de condições. Claro, diferente de Mamoswine, Charizard não estava indo com tudo. Não seria honroso usar poder total contra um Pokémon de classificação pseudo-rei. De repente, Mamoswine deu um rugido enorme. Roar! Charles, pare agora! Gritou Axel enquanto olhava para Mamoswine com olhos brilhantes. Um brilho branco e marrom envolveu Mamoswine e até mesmo o entorno começou a diminuir de temperatura. Axel usou seu casaco de aura para se proteger enquanto chamava todos os Pokémon que não eram de rank rei. Jin, parabéns! Mamoswine foi classificado como rei. Por favor, prepare-se. Axel jogou seu Never Melt Ice, que ele havia comprado gastando uma quantia enorme de dinheiro. Ele tinha cerca de 700 anos e era formado naturalmente. Era muito poderoso e eficaz para Mamoswine. O processo de subir de nível levou algum tempo, mas tudo acabou em 10 minutos. Axel já estava acostumado com o processo de subir de nível, então ele não se sentiu diferente. Roar! Jin. Mamoswine subiu para o posto de rei. Axel então olhou para seu status depois de um longo tempo. Nome do Pokémon, Mamoswine, idade, 4 anos. Classificação, rei. Habilidade, manto de neve, masterizado. Habilidade oculta, gordura espessa, 100%. Potencial, preto. Saúde, 9.000 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Quase todos os seus movimentos subiram de nível e a maioria deles cruzou o limite. O que mais interessou Axel foi a aba Poder Oculto e Poder Antigo. Ele queria saber o que aconteceria depois que ambos atingissem 100%. Ele sabia que algo drástico aconteceria, mas o que seria? Esta noite foi uma noite de festa. Mamoswine subiu para o posto de rei e Axel queria que todos comemorassem. Era algo enorme e um sonho de todo Pokémon subir para o posto de rei e Mamoswine conseguiu. Com isso, ele agora tinha 9 Pokémon de posto de rei, incluindo o Slowbro. Axel estava se comunicando com o Slowbro e depois de conversar com ele por um longo tempo, eles tomaram uma decisão. Ele evoluiria para Slowking agora. O Slowpoke normalmente evoluiria para Slowbro ou Slowking. O processo de evolução deles era diferente, mas basicamente, se um Shelder mordesse o rabo do Slowpoke, então ele se tornaria Slowbro e se o Shelder fizesse o mesmo com sua cabeça, então ele seria Slowking. Muitos cientistas confirmaram que se o Shelder se desprendesse de sua cauda, ele voltaria à sua forma normal. Mas nenhum deles disse que um Pokémon poderia ser Slowbro e então também poderia se transformar em Slowking porque nenhum deles sabia sobre Slowking neste mundo. Axel não queria arriscar a vida de Slowbro, mas desde que viu o Slowking de Noah, ele estava pensando em se transformar em um e agora começou a importunar Axel para que ele fizesse isso. Slowbro tinha um motivo específico para se transformar em Slowking. Quando um Shelder morde o Slowpoke na cauda, ele começa a perder a capacidade de sentir dor devido ao veneno de Shelder, embora normalmente preguiçoso e pouco inteligente antes. Agora ele se torna inspirado depois que Shelder morde sua cauda e seus poderes físicos e psíquicos aumentam para um novo patamar. No entanto, quando Shelder morde sua cabeça, sua mordida libera veneno no corpo de Shelder, causando uma reação química que desbloqueia a inteligência superior e poder extraordinário. Então Slowpoke teria tanto aprimoramento físico quanto aprimoramento psíquico. Slowking era o mesmo, mas o aprimoramento psíquico para Slowking era maior que o de Slowpoke. Slowpoke se concentraria principalmente no aprimoramento físico. Slowbro tinha um núcleo psíquico, então ele queria ser um Slowking para ter mais poder. Slowking também era uma espécie de rei que tinha mais grandeza e status. Axel queria realizar o desejo de Slowbro, mas seria muito arriscado. Ele nunca tinha visto ou feito esse tipo de coisa antes. Então, ele pediu para Ok pesquisar sobre isso. Já fazia um mês que ele tinha contado isso para Ok, mas ele não tinha obtido nenhuma resposta. Mas hoje ele recebeu uma ligação. Tring, 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 Kachak em português. Olá, meu caro aluno. Como você está? Amando a nova região? Perguntou Ok. Não é tão ruim, mas levaria algum tempo para se acostumar. Então, por que você me ligou a essa hora ímpia? Perguntou Axel. Ele agora estava copiando Ok e isso deixou Ok muito bravo. Liguei para você para contar o resultado da pesquisa Slowpoke e Slowking. Então, você encontrou mais alguma coisa? Você acha que seria possível? Perguntou Axel. É possível, mas há um porém. Você pode tirar o Shelder da cauda e então prender um Shelder na cabeça, mas há duas condições a serem cumpridas. Depois de ser separado da cauda, o Slowbro voltaria à forma de Slowpoke.
Depois de fazer isso, o Slowpoke ficaria muito fraco por alguns meses, então você não deve recolocá-lo até que ele se recupere e fique forte. Eu sugiro que levaria de 3 a 4 meses para recolocá-lo com segurança. 2. Você não pode usar outro Shelder para recolocá-lo na cabeça. Tinha que ser o mesmo Shelder. O veneno que o Shelder excreta é muito único. Ele tinha as propriedades para melhorar o Slowbro, mas esses venenos são um pouco diferentes de cada Shelder. A diferença não é alta, mas ainda está lá. Então, usar outro Shelder pode ser muito arriscado porque o Slowpoke pode não ser capaz de lidar com isso. Capítulo 485. Essas duas condições eram um grande problema. Se Slowbro tivesse que ser Slowpoke por alguns meses, ele ficaria mais fraco do que antes. Isso foi dado. No entanto, o Axel não teve problemas com isso. Ele não iria lutar uma batalha de ginásio ou uma batalha de liga neste momento. Mesmo se ele lutasse uma batalha de ginásio, Slowpoke ainda seria um Pokémon de rank rei naquela época. Ou será? Se Shelder for separado dele, sua classificação diminuirá? Perguntou Axel, pois ele deve saber disso. Hahaha, a resposta é não. Subir de pseudo-rei para rei é um processo muito difícil. Slowbro já era um Pokémon de rei há algum tempo e já havia acumulado essa energia de rei. Então ele não voltaria a ser um Pokémon de pseudo-rei, mas pode ser um dos Pokémon de rei mais fracos do seu time. Respondeu Ok. O primeiro problema foi resolvido. Agora o segundo problema pode ser difícil de resolver. Já que ele tinha que ser destacado e somente o mesmo Shelder poderia ser usado, como ele iria convencer esse Shelder a permanecer com eles por 3 a 4 meses? Ele não acreditava que ele permaneceria com eles. Axel fez essa pergunta a Ok. Axel, você está pensando tudo errado. Shelder não é um prisioneiro aqui. Ele foi anexado ao Slowbro por escolha. Ele poderia se separar a qualquer momento que quisesse. Assim como o Slowpoke obtém poder de Shelder, Shelder também obtém algo de Slowpoke e isso é vida. Veja, espécies de Slowpoke vivem muito mais que Shelder. Então, quando o Shelder se liga a um Slowpoke, sua vida também aumenta e permanece igual à daquele Slowpoke que ele liga. Os sucos que Shelder obtém após morder Slowpoke também são muito viciantes e têm algum efeito em seus hormônios também, o que o faz querer se ligar a Slowpoke. Não tenho medo de que ele fuja. Tenho medo de que ele não se desprenda. Então não se preocupe com esse problema. Enquanto Axel pensava no que Ok disse, ele percebeu que era estúpido. A explicação era tão simples. Então, como ele iria tirar aquele Shelder do corpo? Essa era uma grande questão agora. Obrigado, Ok. Você conseguiu pesquisar sobre a outra coisa? Perguntou Axel com expectativa. Não posso dizer com certeza sobre isso, mas posso dizer que seria muito arriscado, disse Ok. Axel também teve uma ideia interessante sobre espécies de Slowpoke. Shelder era um Pokémon que ainda podia evoluir. Ele evoluiria para Cloyster após usar uma pedra de água. A ideia não era anexar Slowpoke com um Shelder, mas evoluir Shelder para Cloyster e anexar Slowpoke com um Cloyster. Axel acreditava que se ele fosse capaz de fazer isso com Slowpoke, então seria muito poderoso. No entanto, ele não sabia se era possível. Se Cloyster poderia se conectar ao Slowpoke? É possível. Cloyster é a forma evoluída. Ele tem uma constituição similar à de Shelder. Agora, se você pode fazer isso ou não? Há dois problemas com isso. Primeiro é a compatibilidade. Embora Cloyster seja a forma evoluída de Shelder, o veneno que ele excreta após sua evolução é ligeiramente diferente de Shelder. O veneno também é mais potente do que antes. A diferença não é tão grande que Slowpoke pode não ser capaz de tomá-lo, mas ainda é diferente e mais potente. Então, se seu Slowpoke pode lidar com isso ou não, depende disso. Acredito que o Slowbro deve ter algum tipo de imunidade a veneno antes de querer atacar um Cloyster. Marque minhas palavras, não deve ser uma imunidade total a veneno. Caso contrário, o efeito do veneno não aumentaria o Slowpoke, mas deve ser uma imunidade a veneno muito branda que anularia as pequenas mudanças nas propriedades do veneno. A segunda seria a diferença de ranks entre Cloyster e Slowbro. Shelder agora é um Pokémon de rank comum, e depois que evoluir, será um Pokémon de ranking comum. Você deve se lembrar de que está em a infusão de dois Pokémons, e como Slowbro é muito mais forte que Shelder agora, ele está assumindo o comando. Também deve ser lembrado que um Cloyster não deve ser mais forte que Slowbro, caso contrário, ele tomaria conta da mente e do corpo de Slowbro. Agora, já que seria uma classificação incomum, Slowbro ainda é classificação de rei. Você pode estar pensando que não haveria problema, mas você estaria errado em assumir isso. O que você quer dizer? A diferença em suas fileiras é muito grande. Isso não é o suficiente? Eu fiz minha pesquisa, mas você também sabe que eu não pude testar. Os números me dizem que a classificação e os poderes de Slowbro seriam suficientes para lidar com Cloyster, mas os números estão no limite. Pode haver 2 a 3% de chance de que Cloyster possa prejudicar Slowbro. Quando ele voltar a ser Slowpoke, ele também seria muito fraco. Então, você está pronto para correr o risco? Perguntou Ok. Não, absolutamente não. Não há nenhuma solução para isso? Depois que ele voltar a ser Slowpoke, eleve-o para Pokémon de nível 2 de nível rei. Então não haveria problema. Se ele subir para nível 2 de nível rei, ele pode lidar confortavelmente com Cloyster até o nível raro. Mas isso levaria muito tempo, pois Slowpoke ficaria muito fraco depois que Shelder se separasse dele, disse Ok. Vou pensar sobre isso. Obrigado pela ajuda, Ok. Você não precisa me agradecer. Eu também estou aprendendo muito com suas ideias idiotas.
Ok, tenho que ir agora mesmo, disse Ok e desligou o telefone. Axel contou todas as coisas que ele discutiu com Ok para Slowbro. Slowbro disse que Shelder estava pronto para se destacar voluntariamente, então não haveria problema algum. Então o problema de se destacar não estava lá. No entanto, como ele seria capaz de classificar Slowbro para Pokémon de nível 2 de classificação Rei em 3 a 4 meses? Isso seria muito difícil de fazer. No momento, se Axel e Slowbro dessem tudo de si, havia uma chance de que Slowbro subisse para o nível 2 de Pokémon de nível Rei, mas quando ele voltasse a ser Slowpoke, seria muito difícil fazer isso. Axel não se deixou pressionar por isso. Ele estava agora muito perto da cidade de Cherry Grove e queria chegar lá primeiro. Depois que chegasse lá, ele começaria o processo de desapego. Ah, finalmente! Gritou Axel enquanto esticava o corpo. Fazia muito tempo que Axel não passava tanto tempo na floresta selvagem. Levou uma semana para chegar a Cherry Grove City. Bagon agora estava pronto para treinar, pois já fazia uma semana. Axel estava animado para treinar Bagon, mas primeiro, ele precisava encontrar um hotel e reservar um quarto. Ele havia decidido ficar aqui por 2, 3 dias. Seus Pokémon também precisavam de descanso e eles estavam treinando continuamente por uma semana. Os novos Pokémons tinham melhorado muito seus movimentos. Suas estatísticas também aumentaram drasticamente. Tudo isso devido ao talento de Axel Elemental Overgrowth. Axel sabia que não precisava de tanto tempo para que seus Pokémon atingissem o nível elemental. Depois de reservar o quarto de hotel, Axel foi para a cama e dormiu por algumas horas. Quando ele acordou já era fim de tarde. Ele havia decidido separar Shelder de Slowbro hoje. Ele então foi ao centro Pokémon e chamou uma enfermeira para ajudá-lo no processo. A enfermeira ficou confusa sobre o pedido. Por que um treinador iria querer destacar um Shelder? Isso deixaria o Pokémon ainda mais fraco. No entanto, como o Pokémon e o treinador concordaram em fazer isso, ela não podia discutir com eles. Então ela seguiu o fluxo. Slowbro, Axel e a enfermeira estavam agora no campo de treinamento do centro Pokémon. Slowbro, agora é hora de fazer isso. Você sentirá dor depois que ele se soltar, mas isso vai passar depois de algum tempo. Então prepare-se, disse Axel. Slowbro disse com entusiasmo. Shelder, agora se afaste do Slowbro. Shelder abriu a boca. Fazia tanto tempo que não fazia isso. Ele abriu a boca e seus dentes, que estavam cravados dentro da cauda de Slowbro, começaram a sair. Um jorro de sangue saiu da cauda de Slowbro. Ele rugiu dolorosamente, mas Shelder finalmente se separou de Slowbro. Charles, faça isso agora, gritou Axel. Charizard saiu e suas garras não estavam estendidas com fogo impedido sobre ele. Ele cortou a cauda de Slowbro e a parte da cauda que foi mordida por Shelder foi cortada. O brilho veio novamente e cercou Slowbro. O processo não levou muito tempo, pois ele voltou a ser Slowpoke. Enfermeira, faça o tratamento agora. Ele está perdendo muito sangue, disse Axel. A enfermeira aplicou rapidamente algum tipo de anestesia para diminuir a dor de Slowbro e então começou a curar o ferimento. Ok disse a ele para cortar a parte venenosa da cauda de Axel. Sua cauda cresceria automaticamente no futuro, então não havia problema com ela. Se a cauda envenenada permanecesse, poderia causar algum dano a Slowpoke e Axel não queria isso. Jim, Slowbro voltou a ser Slowpoke. Jim, todos os seus stats foram alterados. O nível do seu movimento não mudou, mas o poder dos movimentos seria menor do que antes. Essa era a notificação do sistema que ele estava esperando. Axel então olhou para a página de status do Slowpoke. Nome do Pokémon, Slowpoke, idade 50 anos. Rank do Pokémon, Rank Rei. Capacidade, tempo próprio 100%. Habilidade oculta, regenerador 95%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 7000. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Núcleo, psíquico, masterizado. Poder oculto, água 10%. Todos os seus status voltaram para a classificação F e sua saúde diminuiu de 8k para 7k. Essa foi a única mudança que Axel pôde ver no sistema, mas ele sabia que seu poder de movimento também havia diminuído. Axel então foi surpreendido por outra notificação. Jim, as mudanças começariam a ocorrer agora. Como o hospedeiro o havia capturado quando ele era um Pokémon de Rank Rei e tinha 50 anos. O sistema levou algum tempo para fazer mudanças em suas estatísticas e níveis de movimento. Como o hospedeiro não o treinou ativamente desde o estágio inicial como luz, o efeito do aumento seria de apenas 50%. As mudanças ainda levariam algum tempo e levariam 2 semanas para serem concluídas. Axel não tinha esquecido disso. Quando ele finalmente capturou Alakazam dentro da Pokébula, seu poder aumentou rapidamente devido ao talento de Axel, Overgrowth, que recompensaria massivamente os Pokémon com base em seu trabalho duro. Ele pensou que a mesma coisa aconteceria com Slowbro também, mas o sistema disse que levaria algum tempo e agora a hora havia chegado. Ainda levaria algumas semanas para ver o efeito total, mas estava começando agora. Ele não sabia o quanto os stats e o nível de movimento aumentariam, mas seria substancial, já que Slowpoke estava neste mundo há 50 anos. Mesmo que o efeito fosse de apenas 50%, ainda seria enorme. Depois que Slowpoke foi devidamente cuidado, a enfermeira deu-lhe um comprimido para dormir. Seu Slowpoke está bem agora. Você pode levá-lo para casa depois que ele acordar, disse a enfermeira.
A enfermeira ainda estava confusa sobre o porquê de Axel ter feito isso, mas ela decidiu não perguntar a Axel. Ela já sabia que Axel era um treinador poderoso, já que Slowpoke era um Pokémon de rank rei. Ela estava intimidada por Axel. Axel agora estava apenas tomando uma xícara de café em um novo restaurante que ele havia descoberto. O café aqui era bem feito e Axel estava gostando. Shelder estava com Slowpoke agora. Parecia que eles eram muito bons amigos. Atualmente Axel estava pensando sobre a evolução de Shelder. Shelder precisava de uma pedra d'água para evoluir. Foi quando ele ouviu uma voz de suas costas. Ei, você deve ser o Axel, certo? Capítulo 486. Axel se virou e viu um jovem de cabelos castanhos. O homem era mais velho que Axel. Ele devia ter uns 20 anos. O homem tinha uma constituição forte e era muito mais alto que Axel. Sim, sou eu. Acho que não te conheço, disse Axel. Sim, estamos nos encontrando pela primeira vez. Eu sou Rabin Gatr. É um prazer conhecê-lo. Eu o conheço porque você é tão famoso. Você é da família Gatr? Perguntou Axel. Sim, seria eu. Não consegui encontrar nenhum assento aqui. Se não se importar, podemos dividir um assento? Perguntou Rabin. Sim, por favor. Bem-vindos, convidou Axel. Eles começaram a falar sobre pequenas coisas, como porque Axel estava na região de Johto. Axel também perguntou sobre a família Gatr e ele veio a saber que a família Gatr era a família mais poderosa entre as famílias iniciais na região de Johto. Eles tinham uma enorme quantidade de influência na região de Johto. Depois de conversar por algum tempo, Axel disse que estava procurando uma pedra d'água. Que qualidade de pedra d'água você está procurando? Perguntou Rabin. A mais alta qualidade, disse Axel. Posso lhe dar a pedra d'água da mais alta qualidade de graça, disse Rabin. Eu sei que não seria de graça. O que eu tenho que fazer para conseguir isso? Perguntou Axel. Eu tenho um trabalho para você. Se você puder participar, a pedra d'água é sua, disse Rabin. Axel sabia que conseguir a pedra d'água da mais alta qualidade seria muito difícil na região de Johto. Axel tinha acabado de desembarcar na região de Johto e não estava familiarizado com ela. Então, ele sabia que Rabin era sua melhor aposta para conseguir uma. Normalmente, temos uma competição com 3 famílias iniciantes a cada 2 anos. A família vencedora ganharia muitas recompensas da liga e também de outras famílias. Normalmente, apenas os membros das famílias competiriam, mas desta vez as apostas são muito altas. Então tivemos algumas disputas e chegamos à conclusão de que nesta batalha também poderíamos empregar um estranho que não tivesse menos de 18 anos. Você se encaixa nessa categoria. Então, eu gostaria de convidá-lo para esta competição. Axel pensou por um tempo. Francamente, ele não se importava com as famílias iniciais da região de Johto, mas se ele participasse desse evento, ele teria um bom relacionamento com a família Gatr e ele tinha um Totodile. Eu posso participar do evento, mas vocês estariam ganhando muito com este evento. Uma pedra d'água não seria suficiente, disse Axel. Rabin percebeu que Axel não era um garoto normal. Então ele cancelou sua encenação de bonzinho e perguntou: o que você quer? Eu quero os planos de treinamento da linha Totodile. Os planos de treinamento devem ser para sua família. Eu também lhe garantiria que não compartilharia isso com mais ninguém. Axel, isso não é algo que eu poderia decidir sozinho. Você sabe que esses planos de treinamento são muito próximos dos nossos corações. Posso presumir isso. Por que não vamos até a família Gatr e conversamos com quem pode decidir isso? Perguntou Axel. Podemos fazer isso. Podemos ir para a casa da minha família depois que terminarmos o almoço, disse Rabin com um sorriso. Ele estava feliz com isso. Ele tinha visto a batalha da Liga da região de Kanto e também tinha visto a batalha de Axel. Se Axel participasse daquela batalha, a família Gatr certamente venceria. Rabin começou a contar sobre a batalha e como ela aconteceria. A batalha entre as famílias será uma batalha única e cada família escolherá 2 treinadores que tenham até 18 anos. A batalha final será uma batalha de 3 Pokémon e a família vencedora receberá todas as recompensas. Axel ouviu todas as regras da batalha e quando ela aconteceria. Ela aconteceria depois de 3 dias. Ele estava bem com isso. Depois de almoçar, eles foram para as instalações da família Gatr. Era um lugar muito grande. A sede da família Gatr ficava em Cherry Grove City. Então, era fácil chegar aqui em 1 hora. O guarda viu Rabin e eles os deixaram entrar nas instalações. Axel automaticamente começou a comparar as instalações da família Gatr e da família Venu. Depois de olhar ao redor, ele percebeu que as instalações da família Gatr eram maiores do que as instalações da família Venu se a floresta da família Venu não fosse incluída. Se a floresta fosse incluída, então, as instalações da família Venu eram muito maiores do que as da família Gatr. Por alguma razão, ele se sentiu um pouco orgulhoso disso. Rabin o levou para a sala de reuniões do grande salão, e lá estava um homem de meia idade com cabelo castanho espetado e uma estatura alta. Este homem era Rony, e ele era o líder da família Gatr. Ele também era o pai de Rabin. Pai, trouxe nosso segundo candidato. Você já deve conhecê-lo, disse Rabin e o apresentou ao pai. Rony era uma pessoa animada. Ele se levantou da cadeira e deu um abraço de urso em Axel. Ele então convidou Axel para entrar. Ele não conversou mais e fez a pergunta diretamente. Então, meu filho me disse que você quer os planos de treinamento da linha Totodile para participar desta batalha. Você deve saber que esses planos de treinamento foram experimentados e feitos à mão pela minha família. Então é um grande pedido, disse Rony. Sim, eu sei que é, mas também sei que você vai ganhar muito se vencer essa batalha de famílias.
Também não acho que você teria qualquer outra coisa valiosa para me dar, disse Axel. Uno, ok, eu vou te dar os planos de treinamento do Totodile, mas você teria que vencer a batalha. Você vai ganhar a pedra d'água só por participar, mas para conseguir esses planos de treinamento, você teria que vencer, disse Rony. Acho que é um acordo justo. Aceito sua proposta, disse Axel. Rony teve uma boa impressão de Axel depois que ele aceitou a proposta. Axel não era alguém diplomático. Ele era hétero e um homem de palavra. Rony pensou em ter um bom relacionamento com Axel porque sabia que Axel seria uma pessoa influente no futuro. Bom, você pode ficar em nossas instalações familiares até a batalha terminar. A batalha levaria 2 dias para ser concluída, disse Rony. Axel aceitou a oferta. Ele queria ver como essa família trabalhava. Ele também queria ver como eles treinavam. Esse era o momento perfeito para fazer isso. Havia também muitos campos de treinamento nas dependências da família e ele poderia usar qualquer um deles de graça. Na conversa do jantar, pessoal, aqueles que estão no nível 1 devem começar a treinar duro para chegar ao nível 2. Sei que levaria algum tempo, mas vocês devem continuar. Taurus, Absol e Guiarados. Vocês 3 devem estar no campo de treinamento amanhã às 5 da manhã. Vou levar o treinamento de vocês a sério de agora em diante. Estamos treinando muito, mas acho que tenho um plano para torná-lo ainda melhor, disse Axel. Ele começou a discutir os planos de treinamento com outros pokémons. Togepi queria especialmente aprender novos movimentos, mas Axel negou. Ele tinha acabado de começar a treinar por uma semana e não havia dominado nenhum desses movimentos até o nível 40. Ele disse a todos que precisavam atingir o nível 40 em um dos movimentos se quisessem aprender um novo movimento. A conversa do jantar estava ficando frutífera e muito produtiva. Axel hipoteticamente deu um tapinha em suas costas por pensar nisso. Ele também perguntou a Ok sobre as bolas, mas Ok respondeu que levaria algum tempo, pois era muito difícil fazer 5 delas. No dia seguinte, Taurus, Absol, Guiarados e Pidgeot treinaram muito. Guiarados agora estava no processo de subir de nível para o nível de rei, mas Axel sabia que levaria muito tempo para fazer isso. Ele primeiro olhou para as estatísticas do Taurus. Nome do Pokémon: Taurus, idade 2 anos. Classificação do Pokémon: classificação Pseudo-Rei. Capacidade: Intimidar, 100%. Habilidade oculta: Força pura, 85%. Potencial: Preto, monstruoso. Saúde: 7.000. Ataque: S. Agilidade, S. Defesa: A mais ataque especial, B+. Defesa especial, B++. Núcleo normal masterizado. Poder oculto elétrico, 40%. Houve muitas mudanças nas estatísticas de Taurus. Sua habilidade, intimidação, agora estava em 100% e precisava ser dominada. Seu ataque e agilidade agora estavam no rank S. Taurus ainda precisaria de algum tempo para atingir o rank Rei, mas, de acordo com a estimativa de Axel, ele poderia subir para o rank Rei em 1 ano. Agora, chegando aos movimentos, ele mal tinha aprendido novos movimentos. Ele tinha aprendido apenas 3 movimentos e um deles era um movimento novo. A maioria de seus movimentos subiu de nível e alguns deles até cruzaram o limite. Taurus tinha realmente se concentrado em vingança. Ele tinha se tornado muito poderoso agora, já que estava no nível 60. O movimento agora podia recuperar um pouco da saúde de Taurus. Cauda de Ferro tinha se tornado muito mortal e a maioria de seus ataques do tipo carga tinham se tornado muito poderosos. Por fim, ele olhou para o novo movimento que o animal tinha acabado de aprender. Ultimate Thrust. Este é o ataque de carga final que combinaria a experiência de todos os ataques de carga. A partir de agora, ele ganha experiência de 1. Ataque de chifre. 2. Moer. 3. Ataque inteligente. 4. Lixo. 5. Carga selvagem. 6. Touro furioso. 7. Combate corpo a corpo. No momento ele só pode usar o movimento uma vez e tem que descansar por um dia para se recuperar. Ele só pode usar o movimento uma segunda vez depois de se recuperar. Esse seria o movimento definitivo para Taurus. Se Taurus pudesse capitalizar e aumentar o nível para pelo menos 60, então seria muito poderoso. Tuarus agora tinha 2 coisas a fazer. A primeira era aumentar o nível de Smart Strike para 40. Aumentar o nível também aumentaria o poder de Ultimate Trash, pois o movimento receberia um aumento de experiência. O segundo era aumentar o nível de Gume de Pedra para 40. Axel também queria que Vingança e Gume de Pedra fossem incluídos em Ultimate Trash, mas isso seria para outro dia. Capítulo 487. Taurus não era um atacante especial, mas um atacante físico. Então, Axel queria que ele tivesse uma grande estatura física. Ele também queria que ele tivesse movimentos de status para elevar suas estatísticas corporais. Taurus estava lentamente alcançando a classificação de rei. A Batalha de Marel ajudou muito, e ele amadureceu muito com isso. Axel então olhou para Absol. Nome do Pokémon: Absol, idade 2 anos. Classificação do Pokémon: classificação Pseudo-Rei. Habilidade: Super Sorte 100%. Habilidade oculta, justificada, 80%. Potencial: Preto, monstruoso. Saúde: 5.000. Ataque: S. Agilidade, A++. Defesa: B++ ataque especial, S. Defesa especial, A. Núcleo, escuro, masterizado. Poder oculto, rocha, 40%. Ele tinha ficado forte.
Sua saúde tinha aumentado para 5.000. Isso pode não ser tão alto quanto Taurus, mas ainda era melhor do que antes. Absol não era um Pokémon defensivo. Ele era rápido e mortal. Suas estatísticas também aumentaram, e seus movimentos também ultrapassaram o limite. Ele olhou para o movimento descrição. Dark Pulse e Mifast se tornaram convenientes e poderosos. Por muito tempo Axel não sabia como criar Absol, pois não tinha certeza sobre os Pokémons do tipo Dark. O tipo escuro era um tipo muito complicado. Não se referia à escuridão que era vazia de vida. No entanto, parecia que Absol e Axel tinham encontrado uma maneira de fazer algo sobre isso. Ele também aprendeu um novo movimento. Prisão na escuridão. O alvo estaria dentro da ilusão, onde estaria em um lugar escuro. A ilusão poderia ser quebrada, mas levaria algum tempo. O usuário sentiria que estava cego durante esse tempo. Esse foi um movimento interessante. Se esse movimento pudesse cruzar o nível 40 e ter alguma modificação, seria como Tsukuyomi de Uchiha Itachi. No entanto, isso levaria muito tempo para ser concluído. No geral, ele estava feliz com o progresso. Axel só queria que ele tivesse uma velocidade rápida. Ele foi capaz de treinar Rocha Polida até o nível 40. No entanto, mesmo assim a velocidade não foi o suficiente. Então, Axel queria fazer um novo movimento para Absol aumentar sua velocidade. Criar um novo movimento não foi fácil. Levaria algum tempo para fazê-lo. Absol e Axel tinham alguma ideia de como fazê-lo, mas levaria algum tempo. Finalmente ele olhou para Gyarados. Nome do Pokémon, Gyarados, idade 2,5 anos. Rank do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Intimidar, 100%. Habilidade oculta, Arrogância, 80%. Potencial, Marrom. Saúde, 6.000 Ataque, S. Agilidade, S Defesa, B++. Ataque Especial, S Defesa Especial, A. Sua saúde melhorou muito para 6K e a maioria de suas estatísticas também melhoraram. Axel acreditava que sua estatística de ataque melhoraria para a classificação SS muito em breve e seria elegível para subir para a classificação de Rei. A maioria dos seus movimentos subiram de nível. Axel viu a descrição do movimento. Ele também aprendeu 2 novos movimentos. Raiva construída. Ele canaliza sua raiva e constrói sua fúria. Isso aumentaria seu status de ataque em um grau muito alto, mas por um curto período de tempo. Full Throttle. Explodir com toda a raiva que foi construída. Este seria um ataque físico e Gyarados iria bater seu corpo inteiro em direção ao seu oponente. Gyarados só podia usar esse movimento uma vez e tinha que descansar por um dia. O período de recarga desse movimento é de 7 dias. Ambos os movimentos pareciam muito interessantes. No entanto, esses movimentos estavam incompletos. Primeiro de tudo, Rage Build não podia ser usado mais de uma vez. Axel disse a Gyarados para usá-lo novamente, mas ele falhou em fazê-lo. Seu corpo não conseguia se reunir e segurar tanta raiva dentro de seu corpo. Em segundo lugar, como o poder de Rage Build não seria tão alto, o poder de Full Throttle também não seria tão alto. O movimento só poderia ser usado uma vez a cada 7 dias e o movimento não era muito alto em poder para ter tal cooldown. De repente Axel teve uma epifania. E se ele criasse um movimento que pudesse conter toda a raiva construída dentro dele? Então Gyarados poderia usar Rage Build várias vezes, então armazená-la em algum lugar e então usar tudo isso com Full Throttle. Ele não sabia como criar um movimento de armazenamento de raiva, mas essa era uma nova forma de pensar e isso era um progresso. Axel compartilhou o conceito do movimento com Gyarados. Não sei como podemos fazer isso, mas neste momento só consigo pensar dessa forma. Vamos tentar por um mês. Se não conseguirmos por um mês, então mudaremos a estratégia, disse Axel. Enquanto isso, outros também estavam treinando. Axel havia dito a todos o que fazer. Charizard ainda estava lutando para controlar a temperatura de seu fogo. Estava chegando lá, mas ainda precisava de algum tempo. Axel tinha todo o tempo do mundo, então não estava preocupado. A maioria dos seus Pokémons estava treinando seus novos movimentos enquanto Mamoswine se preparava para treinar. Ele tinha acabado de subir de rank para o rank Rei e precisava de algum tempo para se ajustar. Cetelix estava totalmente concentrado em seu movimento passivo. Axel sabia que melhorar o movimento passivo seria muito difícil, então ele sabia que levaria bastante tempo.